Olá, Moveres, tudo bem? Estamos começando mais um Mover Podcast, o seu podcast sobre moda, beleza, empreendedorismo, marketing e outros assuntos interessantes. Meu nome é Beatriz Schneider e eu vou guiá-los na trajetória de hoje. E antes de eu falar da minha convidada de hoje, que assim, é surreal de maravilhosa, sabe tudo sobre lingerie, eu quero falar para vocês se inscreverem, claro, no nosso canal, deixar o seu comentário, falar o que você achou dessa entrevista e quem vocês querem ver nos próximos episódios. Também, se você gostar dessa entrevista, compartilha aí com o maior número de pessoas para que a gente continue fazendo um excelente trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho da minha convidada de hoje, que ela tem uma trajetória um pouco diferente, porque ela se formou em letras, toda a formação dela é em letras, e desde muito nova ela começou a trabalhar em grandes empresas de lingerie. E hoje ela é a CEO de uma das maiores empresas de lingerie do Brasil, que é a Liz, né? A minha convidada de hoje é a Lígia Bonamite Costa. Lígia, seja muito bem-vinda ao Mover Podcast. Obrigada, Bia. Vamos lá, temos bastante assunto, né? Nossa, demais. Quero ver caber no meu tempo aqui, viu, Lígia? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma pincelada de um pouquinho de tudo aí da sua história, da história da Liz. É isso aí. Lígia, me conta, você começou, então, a sua formação foi para o lado de letras. Me conta um pouquinho, por que você decidiu estudar letras? Para mim, eu sempre gostei muito de línguas, né? Desde pequena, você ouvia muito a música em inglês, eu adorava Elton John, e eu queria entender o que ele falava. E aí sou de família italiana, então a gente já falava italiano com os meus avós. E aí eu fiquei entre direito e línguas e letras, e aí eu falei, não, eu comecei a dar aula, eu fiz um intercâmbio com 15 anos de idade para os Estados Unidos, na época que ainda não era muito comum, né, estudar fora, e aí eu realmente amei, me apaixonei, e resolvi que eu ia criar uma metodologia diferenciada para ensinar línguas. Esse era o meu objetivo. Aí eu fiz letras, pedagogia, fui para os Estados Unidos para fazer uma especialização em didáticas da comunicação, porque a ideia realmente era criar uma nova metodologia, né? E eu já dava aula, eu comecei a dar aula com 15 anos de idade para criança, depois eu já dava aula no IASG, e quando eu voltei, por causa de um namorado, né, que eu conheci numas férias de verão, eu acabei indo morar no Nordeste, acabei indo parar numa indústria de lingerie, por causa das línguas, no departamento de exportação. E aí eu fazia tradução, atendia, eles já eram exportadores, importadores, então eu trabalhava mais nessa... Mas não era o meu objetivo. Aí eu já estava ingressando dentro do mundo de ensinar línguas, e aí quando me chamaram um dia para fazer uma apresentação de uma coleção para uns gringos que tinham ido lá na fábrica, e aí eu fui e apresentei, e aí depois o dono da empresa me chamou, falou que eu tinha muito jeito para essa área de coleção, de apresentar, e falou se eu não queria trabalhar na área de desenvolvimento de produto. Aí eu falei, não estudei para isso, não é isso que eu quero. Não, mas fica pelo menos um mês, você vai gostar, você vai viajar, e viajar para mim era aquela palavra mágica, né? Então, aí eu falei, tá bom, vai. Eu era bem novinha, fui bem precoce, né? Então, terminei tudo muito cedo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui e eu, assim, nossa, eu me apaixonei. Porque era dinâmico, cada hora era uma coisa, era muita gente para conhecer, muita coisa para aprender. E aí eu tive que começar a estudar tudo de novo. E muito pouco tempo eu já era gerente de produto júnior de uma linha praia. E a primeira coleção que eu desenvolvi, vendeu bastante, teve um lado comercial bom. E aí eu comecei a minha carreira na área de desenvolvimento de produto. Acabei me casando com o filho da minha chefe. O namorado lá não deu certo. E dessa chefe da empresa lá do Nordeste? Da empresa do Nordeste. Ela era diretora de marketing e produto. Ela era minha chefe e acabei vindo para São Paulo para fazer um curso de estilo com a Marie Ruquier, na época era francesa famosa de estilo. E aí conheci o filho dela que já estava estudando em Paris.
E aí a gente acabou, na época, trocando cartas. Ai, lindo. Tenho as caixas guardadas. Gente, eu achava muito legal essa época. O e-mail, ele perde um glamour, né? E o WhatsApp, então, nem se fala. Nem se fala, né? Eram cartas. Ou fitas cassetes gravadas. Isso aí entrega a idade, hein? Mas... Imagina. Mas aí a gente, assim, meio que eu pedi ele em casamento, né? Porque ficou assim depois de quase um ano em cartas e gravações. Aí falou assim: bom, gente, e aí? Vai para que lado, né? Vai para lá ou vai para cá? E aí a própria minha chefe falou assim: olha, sei lá, se você não quiser nada, não tem problema, mas fala, porque senão é capaz de ele desistir do curso lá e tal. Aí a gente resolveu casar por telefone. Sério? Sério, eu fiquei com ele 20 dias antes, assim, pessoalmente. E aí eu fui morar em Paris para ficar com ele, para ele terminar. E acabei indo para lá sem perder o vínculo com a empresa que eu trabalhava. E aproveitando para, junto com ele, me aprimorar na área de estilo, modelagem, né? E acabei ficando 1 ano e 2 meses. Deixa eu te interromper um minutinho. Antes disso, eu fiquei sabendo, você me confirma se isso é verdade, que você já gostava de fazer as suas próprias roupas e seus próprios sapatos. Isso Conta um pouco dessa curiosidade aqui para os nossos ouvintes. Eu sempre gostei de... Minha avó era uma costureira muito boa, ela fazia todos os meus vestidos, sempre fui muito vaidosa, minha mãe também minha avó também era. E eu comecei a desenhar minhas roupas. E aí, quando eu era adolescente, eu desenhava a roupa, desenhava o sapato. E eu gostava de comprar o tecido, aí mandar a costureira fazer. E aí, no final, depois, morando em Paris, eu acabei indo visitar minha família, né, de origem do lado do meu pai, na Toscana, Montecatini Terme, perto de Florença. E a minha tia... ela era dona de um ateliê de alta costura. Quer dizer, tinha então... Aí que eu nem pirou, sabia. né, então tinha aí um DNAzinho aí de moda, né? De produto. E eu me apaixonei muito pela moda, pela capacidade que a moda tem de todos 360 graus, né? Porque a moda ela é um movimento cultural. E a moda, ela acompanha todos os momentos da mulher. Eu sempre fui muito fascinada também pelo feminino, né? Precocemente, sem saber até, a gente conseguiu desbravar aí um mundo masculino, né? Então, eu sempre foquei muito depois na carreira. Então, já que eu mudei meu objetivo do início original, né? Então, o que eu tenho que fazer é seguir um rumo, né? Ter um começo, um meio. E aí eu fui na área do produto, depois eu fui me especializando no marketing, depois do marketing eu fui para a área comercial, aí eu fazia produto, marketing comercial. Isso na primeira empresa ainda? Não, isso já na primeira empresa. Na primeira empresa eu cheguei a montar fábrica, cheguei a fazer um marketing direto, que era venda com um catálogo, né? como mais ou menos uma Avon. Depois eu fui para uma outra empresa. E aí aí eu me especializei em custeio, né? Eu estudei todas as técnicas de produção, de produtividade. Eu fiz curso na FEA de financeiro, depois eu fiz curso de custeio na GV, aí eu fui estudando conforme a necessidade que eu sentia, principalmente porque eu sempre olhei muito a consumidora, sempre quem compra o produto, né, que às vezes eu criava, e o produto que ele é comprado, ele passa por uma cadeia gigante. Então eu sempre queria assegurar que aquilo que foi concebido era aquilo que chegava na mão da consumidora. E aí foi por isso que eu me permeei em todas as áreas da indústria, eu permeei mesmo, de ficar trabalhando. Eu fiz questão de aprender a costurar, questão de aprender a cortar, de aprender a modelar até hoje é uma paixão. Porque fazer bonito é fácil, agora fazer o que veste perfeito, aí é um segredo que
é a técnica, né? E deixa eu te perguntar, pensando nessa tua experiência em Paris, o que você aprendeu dessa sua vivência lá em Paris que você traz hoje para as tuas coleções? Aprendi muitas coisas em Paris. O lado da moda, lógico, né? Ali é o berço, foi o grande contato com toda a raiz de todos os grandes costureiros, a história. Eu gostei de estudar muito a história de todos eles. Tinha um contato direto ali com todos os museus. Aí foi na época que foi inaugurado o Museu Têxtil do Louvre. Depois a gente participava dos Fashion Weeks também. E, coincidentemente, eu fui convidada para falar de moda numa rádio portuguesa. Que demais. Foi muito legal. Hoje tem os podcasts, na verdade, eram as rádios. E eu ia uma vez cada 15 dias. Eu ia lá no metrô bem longe, lá em Paris, e eu tinha um programa para falar de moda numa rádio portuguesa, de Portugal, né? Então foram muitas, a experiência cultural, eu gosto de observar muito as pessoas, as diferenças culturais, o que é moda e o que é cultural, né? Existe assim a moda, existe o que é genuíno da cultura, né? E isso me ensinou muito a cuidar muito do meu olhar, né? Então, uma curiosidade muito grande que eu tenho até hoje em tudo. Eu gosto de perguntar tudo, por quê, e ser curiosa com tudo para poder realmente entregar o melhor. Disso que você falou, a gente pode pontuar algumas coisinhas aqui para os nossos moveres. A primeira delas muito embora você seja CEO da empresa, você fez questão de entender tudo sobre o business. Porque eu acho que quando você está no topo, quando você está num cargo de liderança, para você poder mandar, você tem que saber executar. Eu acho que isso é muito importante. Como você vai pedir para uma pessoa executar uma tarefa que você não faz a menor ideia de como ela é feita ou quanto tempo leva? Enfim, então, eu já recebi várias pessoas aqui que me falaram muito sobre, eu te recebi um desafio numa nova empresa. Eu não entendia nada sobre logística, por exemplo. Eu fui lá e pedi para a pessoa de logística dar a mão na massa e me falar como funcionava, porque assim eu poderia tomar decisões mais assertivas no meu negócio. Então, acho que esse insight foi legal. E a questão de ser curiosa, cara, eu acho isso que faz muita diferença. Nós sermos curiosos, buscarmos estudar, sempre agrega alguma coisa, né? A gente estava conversando aqui um pouco em off sobre o curso. Por que você foi fazer a pós-graduação em Direito da Moda se você já atuava tanto tempo nessa área? Porque eu sempre acho que pode agregar alguma coisa. A gente sempre aprende com alguém, até com as pessoas mais novas, até com os estagiários. Sempre tem uma troca genuína, né? Então, acho que esse fato de ser curiosa, buscar mais, faz você também ser uma grande profissional como você é hoje. É muito importante. Eu sempre, por exemplo, hoje a Lise é uma marca, acho que é uma das poucas marcas no Brasil que genuinamente trabalha a sustentabilidade, né? Nós trabalhamos a sustentabilidade já fortemente desde 2016, 2017. Existe um entendimento ético, né? Eu acho que ninguém tem a pretensão de querer salvar o planeta e nem salvar o mundo, mas eu acho que a consciência individual e coletiva de uma empresa, ela tem que fazer algo, né? Então, se cada um fizer o algo a mais, né, a gente consegue mudar muitas coisas. Então, eu gosto de saber que a gota, né, a nossa gota aí, que é uma gotinha no oceano, mas que seja uma gotinha limpa, né, que seja uma gotinha verdadeira. E para montar o comitê de sustentabilidade, eu falei, eu não entendo, né, profundamente do assunto e você não tem tempo mais de estudar tudo. Mas o que eu busco? Eu busco buscar profissionais especializados, renomados do mercado e aprender com eles. Né? Aprender na prática, né? Sem necessariamente, às vezes, fazer uma pós, fazer um curso. Às vezes precisa, às vezes não. Mas foi o que a gente fez. A gente contratou a Ângela Garcia, que é um nome importante hoje na sustentabilidade da moda. E ela virou a nossa presidente do nosso comitê de sustentabilidade. Ela presta uma assessoria hoje. E com ela a gente foi aprendendo muito. E até em 2021 a gente acabou assinando o Pacto Global da ONU. Somos signatários. E nós seguimos
Temos aí os 17 desafios, né? Os ODS, e a gente, dos 17, a gente se dedica a pelo menos 8 deles, que já é bastante. Então, é isso. Eu acho que é ter a curiosidade, ter a vontade, buscar o conhecimento sempre. Eu gosto muito de me atualizar e, hoje em dia, cada vez mais é muito rápido. Então, eu procuro viajar e para os principais fóruns. Agora, em janeiro, eu sempre vou para o National Retail Federation, já fui para o SXSW, né, em Austin, vou para as feiras têxteis de Paris, de Milão, viajo para fazer as pesquisas e viajo muito também com um olhar de comportamento. Hoje a gente tem que observar muito como você vai desenvolver um produto que seja assertivo para o seu consumidor, analisando o comportamento, analisando o que ele quer consumir, né? Não adianta você querer fazer um produto XPTO super inovador que às vezes o consumidor não está preparado, não está educado para isso e também não quer consumir aquilo. Você tem que também estar alinhado com essas coisas, né? E hoje também muito da moda surge no street style, surge nas ruas, então você tem que observar os movimentos. Eu acho isso muito interessante que você está falando aqui. É muito interessante. E hoje acho que eu gosto até de dar uma dica, né? Hoje seria uma dica, que como eu não nasci com o celular no dedo, então eu tenho um mundo analógico de raiz, e eu acho que as pessoas pecam muito, porque quando você viaja, você tem que olhar tudo, né? Olhar a dinâmica do lugar, a dinâmica das pessoas, sentar num café, ficar observando as pessoas passarem, como elas se vestem, se você consegue identificar dentro... Eu gosto muito de fazer um exercício comigo, que é dentro de uma multidão, eu consigo identificar as nacionalidades. Aquela pessoa, ela deve ser da onde? E muitas, assim, a maioria das vezes eu acerto. Observa, então, como elas interagem, como elas se comportam, como elas se vestem, o que elas comem, qual que é o hábito ali. Ficar numa loja observando como que a mulher olha a roupa, o que ela pega, o que ela compra, o que ela não compra, o que levou ela àquele espaço. Então, é muito um olhar, mas um olhar no real, no físico, e não só o olhar no digital, porque o digital ele tem uma manipulação muito grande. Né? Ele é um pacote manipulado, por mais que tenha aí o orgânico, o fluido, mas tem uma preparação. E ali, quando a pessoa está ali na rua, né, no freestyle mesmo, é ali onde a gente consegue pegar as entrelinhas. As nuances daquele comportamento. E levar, porque a premissa da marca Liz, ela é ser uma marca inovadora, né, uma marca que se antecipa, né, aos grandes movimentos, e para isso a gente precisa ir nas origens, na raiz, e entender esses movimentos, né? Sensacional. O que está acontecendo. Eu vou te perguntar várias coisas ainda sobre sustentabilidade, as práticas que a Liz adota, responsabilidade social e também sobre inovação. Mas eu quero continuar um pouquinho na sua história antes da gente entrar nesse detalhe. Deixa eu te falar. Daí você foi lá para Paris, estudou um monte de coisas, e quando você voltou de Paris, que você já foi trabalhar na Liz? Não, aí eu continuei trabalhando na mesma empresa que eu já trabalhava durante 8 anos, eu fiquei. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa em São Paulo, depois que eu fui para a Liz. Eu entrei na Liz em 1997. E aí você entrou em que cargo na Liz? Então, a Liz, na verdade, ela nasceu como a primeira marca de meia calça com lycra da América Latina. Foi a primeira indústria de meia fina com lycra. Porque as meias não tinham lycra, ela desfiava só de olhar. E a meia com lycra, ela foi uma grande inovação. E a Liz, ela já fazia parte do grupo Rossetti, era uma indústria do grupo. Mas a meia era muito sazonal, né? Ela vendia muito no inverno. Tinha também uma venda muito forte de meia naquela época, em outubro, que eu também não entendia por quê. Que era para as mulheres disfarçarem a brancura das pernas. Então a meia mais fininha, que dá meio transparentezinha. Olha, você vê como é o comportamento, né? Então, em outubro tinha uma venda gigante de meia. Eu falei, gente, mas é a boca do calor, né? Mas é porque a mulherada ainda não foi para a praia, não se bronzeou, então, e vai usar vestido, vai usar saia. E aí se usava a meia para disfarçar.
E aí depois, qual foi o concorrente da meia, né? Ah, tem o bronzeamento, tem queimar os vasinhos, usava meia para disfarçar vasinho da perna. E Hoje tem drenagem linfática para tirar a celulite, tem um monte de tem um coisa. cardápio aí, né? E aí a meia era sazonal e o fundador da Liz teve a ideia de colocar uma lingerie diferente. Que tivesse no grupo, que fosse uma lingerie mais focada em conforto e bem-estar, né? E aí a gente acabou se conhecendo, eu já tinha um nome no mercado, na área de desenvolvimento de produto, e aí eu fui trabalhar na Liz para desenvolver a lingerie. Essa lingerie, da visão dele, que era uma lingerie confortável, básica, com bem-estar. E era hoje né, muito básico, muito falar sobre isso, mas nessa época não existia uma lingerie assim. Aí eu te falei no off, né? A minha história com a Liz começa no conforto. Porque eu fui uma menina, assim, muito precoce. Então, com 10 anos de idade, eu já tinha seio. E eu não queria usar sutiã, porque eu achava incômodo. As minhas amigas não usavam. E aí, um dia, chamaram minha mãe na escola. E a minha mãe voltou e falou, não, filha, você já tem que usar sutiã. Só que eu não queria. E aí, a Liz tinha um sutiã que era, na época, não sei se ele era sem costura, mas ele era sem bojo. E que era muito confortável, parecia um topzinho, assim. Acho que tem até hoje. Eu amava. E daí foi quando eu consegui usar sutiã. E depois, quando eu fui ficando adolescente e tal, eu sempre tive bastante seio, mas tinha costas pequenas. E aí veio a história de ter tamanhos diferentes de busto e costas. E eu quero que você conte que foi você que trouxe essa ideia para o Brasil. Quero que você entre um pouquinho nesse... Essa é uma história muito bacana também. Na verdade, começou lá atrás, mais ou menos nos anos 2000, onde a gente teve a ideia de exportar a marca. A gente começou a se falar muito em globalização, né, em aberturas de mercado, cada vez mais forte. E eu sempre conversava com o Carlos, né, o fundador, que para você se sentir forte o suficiente numa abertura de mercado, você tem que ir para a arena. Não adianta falar assim, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, vai brigar com os outros, né? Para saber se você é bom mesmo, né? Então, falar só que é muito bom não é fácil. E aí a gente topou a brincadeira, entre aspas, né? Começando por registrar a marca. Na verdade... Não era registrada até então? Nos países, não. Nos era países. Registrada no Brasil. A marca é registrada desde 1989, mas no mundo, não. E nós conseguimos registrar a marca em 50 países. Com algumas brigas aí, alguns entendimentos, mas conseguimos. Primeiro registramos a marca. Esse foi um trabalho aí de mais de um ano. E aí começamos como, né? Até teve uma vez perguntavam, como que começa um negócio assim? Eu vou vender para o mundo, né? Meio... Aí, nessa época, tinha um amigo do Carlos que vendia alguns produtos para o Chile. E aí, eu fui conversar com ele, a gente conversou, e aí eu falei, bom, se ele vende, sei lá, eu na época acho que era papel, cadernos, alguma coisa assim, ele conhece o pessoal, né? E para chegar na compradora de lingerie é um passo. E aí, assim fizemos. E aí, foi minha primeira viagem de venda internacional, foi para o Chile, em 2001. Eu fiquei bastante nervosa, porque uma coisa é você viajar para fazer pesquisa, outra coisa é você viajar para vender o seu produto, colocar a cara a tapa. Né? Aí, gostou bastante do produto, e ela perguntou, que tamanhos que você tem? Eu falei, 42, 44, 46. Não, mas... Que aí lá seria 32, 34, 36. Mas e quais as taças? Eu, B. Não, mas... Aí eu falei, mas é porque não precisa. Aí ela falou, gente, assim, não dá. Ou tem, ou não tem. Isso no Chile? No Chile. Né? O Chile é um mercado muito desenvolvido. Porque o Chile é um país de primeiro mundo, né? Vamos dizer, da América. É um país pequeno, mas é um país muito desenvolvido. E ele tem um consumidor muito difícil. Então, muito exigente? É muito exigente. Então, tem aquela coisa, se você conseguir vender no Chile, a probabilidade de você conseguir vender em outros mercados no mundo é grande. É mais ou menos como a gente tratava antes o mercado de Curitiba, na época, né?
E aí eu tive que fazer minha lição de casa. Eu tive que fazer os sutiãs na proporção das costas, com o volume dos seios. Aí, para isso, só que assim, quando eu pego um desafio, eu quero fazer o melhor, o perfeito. Não adianta mais ou menos. Aí eu fui parar de novo na França, conversei com uma senhora que desenvolvia as máquinas das balas, ela me explicou, me deu uma aula. Aí eu fui atrás de uma outra senhora da Finlândia. Foi assim um tratado para entender profundamente o desenvolvimento desses tamanhos com as medidas internacionais das melhores marcas francesas, que é o berço da lingerie. Né? Então, isso me levou mais um ano de estudo para poder fazer esses desenvolvimentos. Aí eu consegui começar a fazer a taça A, B, C e D. E aí voltamos ao mercado chileno com as taças, os tamanhos, né, os bojos, como queira chamar, taça, bojo, tanto faz. E aí a gente começou. E aí eles gostaram, a gente começou, entramos nas principais lojas, que eram as lojas de departamento, Falabella, Almacenes Paris, que chamava na época. E foi um sucesso. E aí daí a gente foi para o México. Aí a gente começou a fazer as feiras de Paris e a gente chegou a ter mais de 50 países. A gente chegou a ter 18% do faturamento em exportação com a nossa marca, com o que era feito no Brasil, sem nenhuma customização. Não tinha nenhuma adaptação para o mercado internacional? Nenhuma. Nem na calcinha? Só uma calcinha que tinha um bumbum um pouco maior, mas só. E fazia sucesso da mesma forma. Aí nós também, desde 2003, 2002, na verdade, nós começamos a fazer o próprio tecido. Porque para o desenvolvimento inovador de tecidos, né, e para ser um lançamento de ponta, a gente viu que a gente tinha que dominar a cadeia. Porque para ter o conforto absoluto, a primeira base que eu percebi usando a lingerie, né, era a questão da respiração. Né? Então, porque existe aí até um mito, né? Aquele mito ou verdade, né? Que é um mito falar que só calcinha de algodão respira. Né? Por isso, até porque o ginecologista hoje manda usar só calcinha de algodão. Né? Isso é verdade ou não é verdade? Era verdade. Era verdade. Porque não tinha outros tecidos mais tecnológicos. Porque não tinha outro tecnológicos. tecido. Então, aí o tecido sintético que existia era um tecido que não respirava. E aí a proliferação de bactéria não era por causa do tecido, era por causa da falta de respiração. Abafa, né, e prolifera. Aí, com o advento da microfibra, né, de poliamida, a gente consegue ter um tecido que é sintético, vamos dizer, tecnológico, mas que tem uma performance melhor que o algodão. Porque além dele absorver, ele seca mais rápido. Olha, adorei saber isso. E, Lígia, eu vi que vocês, além de fazerem a própria poliamida, vocês também fazem a própria costura. Vocês fazem todas as etapas e vocês desenvolveram material específico para as costuras, não é isso? A Liz tem bastante... tem um portfólio aí grande, a gente tem até um mapa aí de inovações que nós implementamos no mercado de lingerie no Brasil, né? O bojo é uma delas, se não me engano, vocês trouxeram... O bojo foi a primeira marca a trazer bojo em 2001, impressionante, né? Porque não vendia. Eu quase morri, porque eu falei, gente... Não vendia bojo? Que tacada errado, não é possível. Porque assim, quando você inova, depois... Agora, hoje eu já entendo, eu respiro, né, com mais calma, menos ansiedade, porque a inovação, ela leva um tempinho, né, para absorver, né, quando você tá... Aqui tem os early adopters, né, tem toda aquela curva até que caia na massa, né, que todo mundo queira consumir. Eu falo que early adopter eu já não quero mais ser, não, porque é muito sofrido, mas eu quero ser o passo depois, né, logo depois. Mas acaba sendo um early adopter também. Esse lançamento que a gente fez esse ano acabou sendo um early adopter também. E aí eu enchi o carro de caixa de bojo, eu ia em todas as lojas, eu fazia treinamento com as vendedoras, e aí eu mostrava e dava brinde e tal. E aí hoje, né? Hoje a minha filha fala, mãe, mas como assim não existia sutiã com bojo?
né? Como? Então, ó, mocinha que tá nos assistindo aqui, nosso mover. E se hoje você tem aquele sutiã de bojo maravilhoso, a Lígia que trouxe essa ideia, que insistiu na ideia, porque ela tá falando aqui que não performava. Não. E não performava por quê? Só porque era uma coisa nova? Era diferente, né? Era aquele sutiã, porque a gente estava acostumado a olhar com aquele sutiã que era um paninho, que agora até existe aí um revival, né, desse look. E aquele bojo, assim, meio capacete, né? Tal, aquela... Será, né? E aí tinha o bojo que aproximava o peito, aumentava o peito, né? push-up, né? E teve aí as publicidades emblemáticas britânicas, né? Que começou com aquele Wonderbra, né? Mas isso já não... Ainda nem tinha o bojo, né? Depois o bojo, ele começa aí no comecinho dos anos 2000. Os primeiros bojos da Liz eu que desenvolvi numa empresa fora do Brasil, porque não existia indústria no Brasil para fazer. E foi um sucesso. A Liz foi a primeira microfibra do Brasil. Como você fez para quebrar esse preconceito que as pessoas tinham do bojo do novo? Assim, você faz os testes, né? Então, eu acho que assim, se você, por exemplo, começa comigo, eu mesmo testo. Eu sempre tive seio pequeno. Por que eu me encantei com lingerie, né? Quando eu comecei a trabalhar. Eu sempre fui mais magra, mas eu tinha seio pequeno, mas eu sempre fui coxuda, né? Meio aquela pera, né? Então, tinha culote. E aí, assim, não tinha... Não sei, nem se falava muito em cirurgia plástica. E eu comecei a ver que a lingerie, ela consegue resolver os seus dilemas, né? E a base, a lingerie é a primeira peça que te toca, ela é a peça que constrói o seu look, né? Ou destrói, porque você às vezes vê casamentos, né, festas, às vezes você vê vestidos lindíssimos com a lingerie errada e aquilo destrói a elegância. Coisa mais feia, calcinha marcando assim, né, dividindo a perna, aquilo é muito feio. A calcinha divide bumbum, fica aqueles, né, bumbum estourado no vestido. Às vezes usa calcinha muito baixa, aparece barriguinha, né, hoje você tem outras alternativas. Aí uma hora o sutiã é uma cirurgia plástica instantânea e você faz o que você quiser. Se eu quiser aumentar, eu aumento. Se eu quiser diminuir, eu diminuo. Se eu quiser... levantar. Deixar look natural, eu deixo. Se eu quiser só dar uma levantadinha, eu dou uma levantadinha. Se eu quiser mais decotado, mais quadrado, mais fechado. Então, é uma beleza. É um cardápio de soluções que você tem lá na gaveta. E a parte de baixo, hoje também, quando eu vou observando até o meu comportamento como mulher. Né? Então, chegou uma hora que eu falo, nossa, tô com celulite na coxa, nossa, eu gosto tanto de calça branca, nossa, nunca mais vou poder usar uma calça branca. Né? Aí eu falei, gente, será que é o meu dilema ou é o dilema de tantas mulheres? Né? Aí você começa a perguntar, você usa calça branca fininha? Não, a marca muito. Não. Uma vez eu estava no provador da Lelis Blanc, aí eu vi uma moça, mas não posso usar essa calça, com que calcinha que eu vou usar isso? Eu falei, opa, tá vendo? Você falou com a moça certa aqui, ó, escutei seu papo, licença, tem uma alternativa para você. E conta aqui então para os nossos moveres, qual seria a calcinha ideal para quem quer usar aquela calça branca mais fininha? Então, a gente tem uma linha chamada Invisible Estética, que ela foi lançada em 2006, e era um tecido inovador também, era um tecido com 27% de lycra, super fino, parecia uma casca de ovo. E você faz o corte a fio, ele não tem elástico, né? Então, e essa foi outro lançamento que não vendia. Não vendia porque existe um obstáculo do look, né? Porque o produto ideal é uma bermudinha, né? E aí a mulher, bermudinha, não, parece coisa da avó. Aí eu falei, mas é a solução, porque você põe uma calça, não marca, né? Porque aí o bumbum fica totalmente lisinho, disfarça tudo, e você pode colocar a calça mais justa que for. Aí fica perfeito, impecável, elegante. E aí você começa a derrubar esses falsos cognatos, né? E aí você consegue mudar também a cultura, né? Você me falou uma coisa que me lembrou de uma outra entrevista nossa aqui. Eu já recebi o Marcos Zaborowski, que é o diretor da Casa das Cuecas, e ele tava falando, o homem não sabe, né? Normalmente ele usa o mesmo tipo de cueca desde o dia que ele
nasce até o dia que ele morre, né? Para todas as atividades, mas para cada atividade é ideal que você use um tipo de cueca. Então ele falou: tem a cueca de microfibra que é ideal para o esporte, tem a cueca de algodão que pode ser a cueca do dia a dia. Hoje em dia tem outros tecidos, né? Também muito se fala do algodão pima para os homens que eles têm gostado. E tem a cueca samba canção que é melhor para dormir, porque é mais soltinha, para não prender a circulação. Tem vários tipos de calcinhas diferentes de acordo com a atividade da mulher? Tudo. Fala um pouquinho sobre isso, então, pra gente. Primeiro, assim, você tem que entender, eu acho que tem uma... Não sei se vocês lembram, teve os primórdios dos programas, assim, tutoriais de moda, era o Esquadrão da Moda, né? E eram aquelas duas britânicas e elas falavam uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. O primeiro passo é a tomada da consciência. Então, eu acho que a mulher ela tem que se olhar e tem que se definir, né? E que se definir é isso. Eu tenho que me olhar no espelho e tenho que falar: eu sou alta, eu sou magra, eu sou gordinha, eu sou mais gorda, eu tenho coxa fina, coxa grossa, eu tenho bumbum, não tenho bumbum, tenho peito grande, tenho peito pequeno, tenho pênis espalhado. Tem que ter um olhar. Autoanálise. O ideal é que faça essa autoanálise, né? Porque é como você vai num médico, né? Você tem que falar os seus sintomas para ele poder ir fazer a sua investigação do que seria melhor, qual o melhor tratamento, né? Então, é a mesma coisa. Então, quando eu tomo a consciência, aí eu começo a entender, eu tenho um dilema, eu quero usar calça branca, mas eu não quero que marque a calcinha. Mas eu também não quero mostrar minha celulite, mas também eu não quero que fique cortada na perna. E aí você vai com esse dilema. Por exemplo, hoje, se você vai com qualquer dilema numa loja da Liz, as nossas vendedoras estão totalmente balizadas para entregar a solução. Então, aí dessa linha, a gente tem hoje a boxer, que é um shortinho. Se você vai usar um short, uma saia, uma mini saia, você vai usar boxer. Você vai usar uma pantalona, você pode usar bermuda. Você vai usar uma calça mais justa, aí você pode ter ou a bermuda longa, que vai até o joelho, ou a capri. Porque aí a capri, ela passa o joelho e aí você não tem marca nenhuma. Porque às vezes quando você fica com a perna um pouco mais flácida, pode ser que até onde tem a bermudinha você vê que tá lisinho e depois marca. Então, você tem alguma coisa para alisar tudo, né? De cima até embaixo. Mas aí eu quero também reduzir... Aí eu comecei né? Aí começam os Frankensteins. Mas eu queria reduzir o abdômen, mas eu queria alisar a perna. Aí eu fiz uma linha híbrida. Você tá operando milagre praticamente? Aí eu peguei uma linha que tinha um maquinário sem costura, que também nós temos na indústria, né? A indústria do sem costura. Aí eu consegui fazer uma parte de cima que tem uma compressão forte de redução, reduz até 2 tamanhos, com a parte das pernas com esse tecido que não marca nada, que é a linha Invisible Control. E tem uma outra linha que chama Under Control, que aí essa daí é para reduzir mesmo. Bem apertadinha. Bem apertada toda, mas ela marca um pouco na perna. Tem calcinha para aumentar bumbum? Que teve uma época que isso daí foi moda. Tem também, se vende. Porque tem muita mulher que a gente chama de maçã, né? Que é ao contrário, não tem bumbum, tem mais estômago, tem a perna mais fina. Então, são os biótipos. Sou eu que estou falando isso, né? São biótipos até... médicos, né? Que Sim. São as definições de biótipos. Então, é isso aí. E para sutiã, então, não tem fim. Porque aí você tem que entender, por exemplo, eu tenho o seio pequeno, mas eu tenho o mamilo saliente, aí eu tenho o seio separado, ou ele é junto. Então, hoje eu quero, sei lá, eu encher um decote, que nem agora eu fui num casamento, o vestido era decotado, eu queria encher o decote, é um sutiã. Hoje eu tô aqui, tô com uma camiseta, eu não quero que... Estão vendo alguma marca aqui na minha camiseta? Zero. Se eu virar de costa, então não tem marca nenhuma. Né? Então, o que eu tô usando? É isso. É buscar uma solução. Calcinha para prática esportiva. Tem que ser alguma calcinha especial? Então, para prática esportiva, a gente tem muitas mulheres que gostam de usar fio dental, que se vende bastante, um fio dental 0 marcas, para quem pode. Eu, por exemplo, não posso. Eu já gosto de usar uma calcinha com bumbum cheio, que a gente tem também. Que aí você não marca, porque aí a bermudinha para fazer esporte eu também já não gosto, porque você não pode usar nada que dê uma compressão muscular, porque você está trabalhando o seu músculo, né? Então, você tem que deixar ele mais livre, né? Então, a gente tem uma calcinha
que veste bem o bumbum, que não marca nada, que é bacana para usar debaixo das leggings, né? E tem algum material, algum tecido específico para esse tipo de calcinha de prática esportiva? Ou a poliamida hoje da Liz pode ser usada para qualquer ocasião? Eu sou, assim, fã da poliamida. Acho que eu sou a pessoa que mais fala de poliamida no nosso ramo no Brasil, né? Eu sou totalmente contra poliéster. O poliéster é uma fibra muito difícil de reciclar. Existe poliéster reciclável, mas é bem raro. É a fibra que mais polui. Sim. Assim, é um horror. O poliéster leva 200 anos para se biodegradar, isso em aterro. Ele é o maior poluidor do oceano, porque quando você lava uma roupa de poliéster, ele solta até 700 mil microplásticos do oceano. Então, e hoje infelizmente, a fibra mais vendida e mais comprada. Principalmente nas fast fashion. Principalmente nos fast fashions e até em marcas boas. E eu falo, gente, não requer nenhum esforço. É só ler a etiquetinha interna do produto que você está comprando, que é obrigatório. Inclusive, se a peça que você está comprando não tiver a composição técnica dentro dela, ela deve ser denunciada, porque existe a lei do Inmetro. Exatamente. Isso é uma lei. Tem que constar o nome da empresa, a razão social, tem que constar o número do CNPJ, o tamanho daquela peça, onde é feito, tudo em português. E tem que ter também aqueles desenhinhos que indicam como é que você faz a conservação da sua peça, como você deve lavar, como você deve secar, todos os passo a passos ali. Então é importante a gente conhecer também o que significa cada desenho daquele, porque eles não estão ali só por acaso, né? São feitos vários testes, né, Lígia, para você chegar naquela conclusão. Muitos testes, né? E a gente tem que entender, né, o porquê. Por exemplo, o fio lycra, que né, é uma grande inovação e é quase uma marca notória. O fio lycra, ele não aguenta temperaturas altas. Então, se você coloca sua lingerie, sua calça, sua roupa, né? Porque quase hoje muitas roupas, peças têm numa máquina de secar, né? Porque a gente não usa muito água quente para lavar, né? Na máquina de lavar roupa. Mas se você põe você destrói seca, né? Naquelas a lycra. Destrói. Então, é uma calcinha que pode levar 3, 4 anos para... né, ficar feia, ela pode ficar feia em 6 meses. Se você coloca dentro não respeita as regras de conservação. De secar. Ou se você deixa ela embolada, úmida no box do banheiro. Que isso muita gente faz, né? Sem contar a proliferação de bactérias que isso pode causar, né? Se você deixa ela no sol. Né? Então é importante a gente entender. Por exemplo, eu falo assim, mas não dá para tratar. Eu falei, gente, quando você compra uma peça boa, né? Você compra uma blusa de seda, uma peça boa, a gente tem que ter o cuidado, né? Exato. E o cuidado, ele aumenta a vida útil do produto, que hoje também é uma cadeia de sustentabilidade. Exatamente. Né? Quanto mais durável, menos compra, menos consumo. Né? Então, a durabilidade é um item também importante. E esse insight que você falou é muito importante, tanto para os consumidores que estão nos assistindo. Então, na hora de comprar um produto, né, para você verificar ali a seriedade da empresa de quem você está comprando, tem que ter essa etiqueta com todas essas especificações para estar dentro da lei. Se não tiver, faça essa denúncia. E também você, né, marca de moda aí que está nos assistindo e quer saber como que tem que estruturar, é importante você pesquisar sobre essas regras do Inmetro e como que você deve fazer o processo de etiquetagem das suas peças para que você esteja cumprindo com a legislação e também sendo transparente ali com o seu consumidor, né? E permitindo com que o seu produto tenha mais durabilidade e seja, de certa forma, mais sustentável, né? Porque se você consegue usar aquela roupa ou aquela peça por muito mais tempo, você naturalmente está consumindo menos, né? Um consumo um pouco mais consciente. Isso aí, o consumo consciente. Isso é muito importante. E a Liz, ela hoje não é só lingerie. Desde 2012, nós lançamos a linha Easywear, que é uma linha começou como uma linha loungewear, né? Que era aquela linha para você estar em casa, mas poder levar o cachorro para passear, poder pegar uma pizza, né? Sem passar vergonha. E depois caminhou para o Easywear. A gente chegou a importar muitos produtos do Peru, com algodão pima peruano. Depois a gente acabou fazendo um híbrido, uma parte da linha no Peru, uma parte no Brasil.
E hoje a gente está muito focado nos tecidos tecnológicos para roupa. Então, é uma revolução do vestir, a linha Easywear da Liz também, com muita tecnologia. Nós temos uma linha chamada Top Sus, que são camisetas que já tem o sutiã acoplado. Ai, que legal. É muito legal, é um sucesso, né? E a gente tem aí uma ampliação. E os tecidos que são sempre muito diferenciados. A gente lançou aí durante esses anos uma gama de tecidos muito tecnológicos. Ninguém consegue replicar, porque tem muito segredo industrial dentro dos tecidos, dos acabamentos. Dá um também. exemplo aqui de tecidos tecnológicos. O que tem de diferencial? A gente tem o tecido oxigênio, que foi um breakthrough. Ele foi lançado em 2003 e até hoje ele é considerado um tecido assim, inovador. Ele é uma microfibra 10 vezes mais fina que um fio de cabelo. Né, o filamento, né? Então ele é super microfilamentado, ele é super sedoso, liso, fresco, né? E hoje a gente está ampliando para outras peças também, né? Esse tecido maravilhoso. Até há pouco tempo eu mandei analisar um tecido num laboratório e a pessoa que analisou falou, mas esse tecido você já tem, é o oxigênio, né? Então não precisa fazer mais nada. E a gente acabou de lançar também a primeira linha da América Latina em lingerie com a Lycra Adaptive. Eu estou apaixonada pela Lycra Adaptive, vou fazer propaganda aqui. Pode fazer, o espaço é seu. É uma inovação muito assim, maravilhosa, porque a Lycra foi lançada no final dos anos 50, que revolucionou já o mundo da moda, né? A gente usava borracha, quer dizer, aí já não sou dessa época, mas a gente lê, né? Que era muito... E agora a Lycra Adaptive, ela é um outro salto, né? Ela é um outro salto do fio Lycra, porque é uma sensação única, tá? Eu não consigo explicar para ninguém qual é a sensação, porque como é único, é como se você falasse assim, eu nunca comi chocolate, que gosto tem? Eu não sei falar, se eu nunca comi. Então, a Lycra Adaptive é exatamente isso. Se você nunca provar, você não sabe o que é. Mas o objetivo, qual que é? É um conforto, é como se você estivesse vestindo a sua pele. Nossa, já quero provar. Já tem nas lojas? Já, nós lançamos agora no mês de final de setembro, fizemos um evento bacana em outubro e temos aí o orgulho de falar que somos a primeira marca de lingerie da América Latina a lançar a Lycra Adaptive, porque é um desafio. Porque assim, a Lycra lançou o fio, mas ninguém compra fio, né? Ninguém vai chegar na loja e falar assim, eu quero 1 quilo de fio. não dá. Então, precisa acoplar uma marca e ali sempre é procurada para fazer os grandes lançamentos tecnológicos, porque nós temos essa força, né, de inovação. E a nossa própria consumidora, ela já está fidelizada, né? Ela sabe, então hoje ela já adere às inovações mais rápido. Já espera. A Liz vai lançar uma coisa, eu tenho que provar porque vai ser legal. Tem a credibilidade, né? E também não é porque a gente lança coisa nova que a gente tem que cancelar coisas que foram lançadas. Eu tenho produtos na linha hoje que ainda são curva A de vendas e foram lançados em 1999. Caramba. Que até eu falo, gente, né? Vamos, né? Renovar. Lídia, eu queria te perguntar uma coisa. Além de todas essas inovações que a gente falou, eu ouvi dizer também que a Liz foi a primeira marca que começou a fazer lingeries nos tons das bases da pele. Então, aumentou a paleta de nudes. Foi. Conta um pouco sobre essa inovação lá do passado. Nossa, esse cosmetic line, né, que fala, até tem essa linha das Kardashians de hoje e tal. A Liz lançou, sabe quando, gente? 1998. Nós lançamos a linha que eu chamei de cosmetic line, que era só que na época era em algodão com lycra, porque não existia outro tecido que respirava. Então, assim, se é conforto e bem-estar, antes dos anos 2000, o único tecido que realmente entregava respirabilidade era o algodão com lycra. Mas eu desenvolvi esses tons, né, que eu pesquisei em bases de maquiagem,
que eram 7 tons de pele. E a gente lançou no algodão com lycra a linha Cosmetic Line. Ou seja, quando todo mundo fazia aquele bege vovó que todo mundo reclamava, vocês já vieram com outras tonalidades de nude ali, propiciando que a pessoa também tivesse o nude adequado ao tom de pele. E ali pensando também, né, numa inclusão, porque todo mundo se sentia representado, né? Que é uma coisa... Lá em 2000, não eram muitas marcas que pensavam nisso, né? Não. Você falou... É que, na verdade, foi interessante, porque dentro da indústria da meia, né, que eu estava lá inserida, a meia trabalhava muito com os tons de pele. Então, eu comecei também a fazer uma intersecção, aí um intercâmbio, né? Uma intersecção do mundo da meia com a lingerie. Foi interessante também essa experiência. E você falou uma palavra muito importante, inclusão, né? Eu acho que a gente trabalha muito hoje para a inclusão de tamanhos e de biótipos, né? Então, eu procuro lançar um produto na maior gama de tamanhos possível. Obviamente que as estruturas de um sutiã para um tamanho de seio maior, ou até muito maior, não é a mesma da estrutura de um sutiã para um seio pequeno. Mas nós temos hoje na linha o mesmo número de produtos para seios menores, médios, como tantos produtos para seios grandes e bem grandes. E vai do 34 ao 58, né? A gente tem do 38 até o 54. 38 a 54. De tamanho de seio, mas nós estamos falando que cada sutiã Liz hoje tem no mínimo 16 tamanhos. Uau. De 16 a 22 tamanhos. O que a gente também não vê em todas as marcas, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, o tamanho 42H. Que seria a taça maior. Seriam umas costas 42 com um peito tamanho 54. Aí você fala, essa mulher existe, e muitas. Né? E esse é um grande problema. E a gente vê hoje, a maioria das mulheres tem até essa composição de seios maiores. Na verdade, 80% das mulheres têm o seio desproporcional às costas. Aí, falar dessa estatística de 80%, me lembrou também quando você trouxe essa questão do tamanho diferenciado entre costas e o bojo, né, a taça do sutiã. Você fez em vários quiosques de shoppings uma ação de marketing onde você mostrava para as mulheres se elas estavam usando o sutiã correto. Na verdade, uma consultoria ali, né, sobre sutiã, se ela estava usando o sutiã do tamanho correto para ela. E vocês chegaram numa numeração ali de mais ou menos 80% das mulheres estavam usando o sutiã errado. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa história. Toda a história tem uma base sólida, né? Essa história começou também em Nova York. Eu estava andando na Madison, aí eu vi uma loja de lingerie multimarcas e aí estava escrito assim, Bra Fit Specialist. Eu falei, interessante, né? Aí eu entrei e tinha essa chamada. 80% das mulheres usam o sutiã errado. Aí eu falei, mas como assim? Porque os Estados Unidos já tinha a gama de tamanhos, né? Sim. Já existia a oferta, porque o Brasil era diferente. O Brasil, as mulheres não sabiam, não existia. Então, era uma... Tinha os números só e não tinha... Não, para introduzir os tamanhos do Brasil, assim, a gente começou em 2004, 2001 a gente começou na exportação, 2004 eu comecei no Brasil, ninguém queria nem saber. Ninguém queria nem me escutar. Porque aí a loja, que loja que queria sair de 4 tamanhos para 16? Ah, com certeza. O lojista, né, ia ter que aumentar a grade, não, aumentar mas não tinha nenhuma. E aí começou a saga. Né? E aí eu comecei a encartar guias da lingerie na revista Caras. Né? Na época a gente trabalhava com a UMAP BBDO. E foi assim uma saga. E aí eu vi esse número e aí eu falei, gente... Aí eu fui atrás, né? Aí eu estava numa feira também de lingerie, e aí a dona da loja estava, e a gente foi conversar, e eu falei, eu vou fazer esse trabalho no Brasil. Aí eu tive uma ideia de ligar para umas 200 consumidoras mesmo, né? Da Liz, através das lojas, na época a gente nem tinha loja própria, para chamá-las para fazer uma prova de sutiã no escritório para eu entender qual que era o biótipo das mulheres, né? E elas foram assim tranquilamente? Nossa, eu achei que de 200 eu ia mal conseguir 10, assim, mas eu tive que parar de ligar, porque todas aí, eu quero ir. E aí a única coisa que eu fiz, eu falei assim, olha, eu estou no escritório na rua tal, posso ficar aqui das 7 da manhã às 10 da noite, você pode vir a hora que quer. Eu falei, imagina, quem que vai no escritório provar um sutiã, né? Foram, muitas.
mas muitas, ou seja, era um problema, né? Era um dilema importante. Eu tô te dando meu depoimento que era um problema para mim. Isso foi feito em 2006, 2005, 2006. E aí eu fiz a estatística. E por incrível que pareça, deu 79,67. Usava um sutiã errado. Usava o sutiã errado porque não são proporcionais. E aí fazia o quê? Às vezes usava largo demais nas costas? Porque aí assim, se você tem as costas pequenas e o seio maior, se você comprar um sutiã do tamanho das suas costas, o seu peito não cabe. E se você comprar um sutiã do tamanho do seu peito, as suas costas vão ficar larga. A sustentação do sutiã, que é para ser 90% na base e 10% no ombro, vai virar o contrário. Uhum. Você vai começar a ter problema de dor cervical, às vezes, dor no ombro, porque o negócio tá bambo, começa a subir nas costas. Aí, quando começa a subir nas costas, a mulher começa a apertar a alça, achando que a alça vai resolver e não resolve. Né? E aí, às vezes, pode dar até uma displasia mamária. Isso é importante você falar, que o sutiã não é só uma questão de estilo ou de uma peça de roupa, é saúde, né? Pode dar problema de circulação, dependendo se você aperta muito, né? Pode machucar a cervical, tem muita gente que tem problema. Então... tanto é que no Brasil tem muita essa coisa de falar do aro, que o aro machuca, né? E não é verdade. O aro é um grande aliado da sustentação. O problema é a modelagem errada, os ângulos errados dos aros, porque se o aro ele tem que abraçar o seu peito. Se o aro pega no peito, ele faz mal, ele machuca. Agora, se o aro abraça o peito e o aro é de boa qualidade, ele é um grande aliado, né? E ele tem o ângulo correto, né? Então, por exemplo, na Liz, nós temos quase 2.000 tipos de aro. Nossa. Sendo que uma indústria... Que aula sobre sutiã aqui. Sendo que uma indústria normal, às vezes, tem 12. Né? Então, porque para cada estilo e cada tamanho tem um ângulo certo de aro que a gente tem que desenvolver. E a gente tem alguns aros nacionais, alguns aros que a gente importa da França, porque não tem indústria no Brasil para fazer um aro perfeito para um seio maior. Né? Então, a gente acaba... O que eu não encontro no Brasil, eu importo, né? Para poder oferecer um melhor produto para a consumidora. Boa. E aí, voltando naquela história, então você chamou a mulherada lá para o teu escritório e constatou que quase 80% delas estava usando o sutiã errado. Não, aí o negócio, né, que eu falei, o negócio era muito mais profundo, porque aí a mulherada começava a chorar, gritar a hora que eu experimentava o sutiã na proporção tamanho correta. correto. Uma que, eu vou ligar pro meu marido. Aí eu falei, gente, será que vocês poderiam gravar o depoimento? Eu posso gravar o depoimento de vocês e usar? Lógico que sim, né? E na época nem existia ainda esse papel de influenciadora. De fazer muitos vídeos, postar em rede social. Nossa campanha com mulheres reais falando do sutiã é de 2007. Né? Então, eu fui muito pioneiro. E aí foi a ideia de como assim, nenhuma loja queria comprar a grade. As consumidoras estavam ávidas. Todo mundo eufórico para usar. Comprar. Então, eu tinha um lojista que não queria comprar e, portanto, não vender, e a consumidora que queria comprar. Eu falei, como que eu resolvo esse engodo? Aí teve uma pessoa do marketing, na época da Liz, que teve uma ideia brilhante, que ela falou assim, não tem degustação nos shoppings de Sim, supermercado. A gente pode fazer uma degustação, né? De sutiã? De sutiã? Falei, uma boa ideia. E a saga para conseguir liberar que as diretorias de merchandising dos shoppings deixassem a gente fazer um quiosque de experimentação de sutiã. Nossa, foi outra saga. Porque tudo parece fácil, né? Mas, não, porque não pode, que é proibido, porque não pode ter nada acima de 1,60 m. Eu falei, gente, mas... Aí, 1,60 m você não vai atingir toda a população, porque né? não pode ter nada fechado, porque não pode. E aí, aí você vai na insistência, né? Aí bate de novo, faz o projeto, leva um arquiteto e vai. Até que um dia o Shopping Morumbi falou, tá bom, vai. Vamos fazer. Aí a gente fez o primeiro quiosque em 2007. Era um quiosque de degustação, né? Eu coloquei lá um gavetão com 2, 3 estilos de sutiã em todos os tamanhos que a gente tinha.
E na época só eu, pessoalmente, entendia esse olhar de raio-x, né? De saber... Você que ficava no quiosque? É. Caramba. E eu era a única pessoa que ficava... Eu achei, falei, sei lá, uma meia dúzia de mulheres deve entrar aqui. E aí você tinha lá alguma coisa? Experimente o sutiã? Não, 80% das mulheres usam sutiã. Você ainda é uma delas? Você é uma delas? Essa é inclusive, é uma frase que eu registrei em direito autoral. Isso é interessante você falar, que não só... A gente só não consegue só registrar o nome da marca, né? A gente consegue registrar algumas frases, alguns bordões. E agora até saiu uma decisão nova do STJ recentemente que está permitindo aí você registrar. Não, tudo da Liz, que é emblemático, que eu crio, que eu adoro escrever também. Fiz letras, né? Claro. Literatura, adoro escrever. Eu registro em direitos autorais. Então, fica a dica aí para você que tem uma marca, ou você que tem um bordão, que você tem alguma frase aí que você que seja única, registre, proteja a sua criação, né? E aí, Lígia, você tinha então essa frase e a mulherada podia entrar na fila para provar? Então, aí a mulher, eu falei, eu tava era um quiosque, ele tinha ele tinha 9 metros quadrados, ele tinha uma linha com, né, uma cadeirinha, aí tinha dentro uma cabine, como se fossem 2 provadores, né? 2 provadores, e aí cada provador tinha esse gaveteiro e pronto. E aí abria 2 horas da tarde, era um domingo, e quando eu abria a cortininha, tinha uma fila de mulheres. Eu falei, gente... E só você para atender. E só eu. Aí eu falei, e agora? Aí eu comecei a atender, e aí no dia seguinte eu levei aquele... Era uma maquininha que imprimia senha. Senha? Porque aí, pelo menos, as mulheres ficavam horas na fila, né? Então, eu comecei a imprimir senha para ver. E aí, rapidamente, eu peguei uma gerente de contas. Também treinei ela para me ajudar, né? E foi, assim, um sucesso. Mas aquilo encheu de mulherada. Aí os homens passavam. Eu vou trazer minha mãe, minha avó, minha tia. Todo mundo tem esse problema. E aí a gente acabou ficando quase que um âncora dos shoppings, né? Porque aí os shoppings queriam. Porque a gente começaram a pedir para vocês levarem? porque a gente levava a mulherada, né? E aí a gente fez quase que o Brasil inteiro, né? A gente fez um quiosque itinerante, a gente foi para vários shoppings do Brasil, a gente fez esse trabalho durante uns 3, 4 anos. Sensacional. Aí você tá falando, né? Você proporcionou toda essa experiência para essas mulheres. E eu tenho uma perguntinha para te fazer. Qual experiência você busca na hora de abastecer o seu carro? Na hora de abastecer o meu carro, eu busco atendimento. Atendimento é fundamental, né? Principalmente quem lida com varejo, quem está acostumado a lidar com produto. Tanto é que eu tenho, né? Acho que aquela coisa da comunidade, né? Eu tenho o posto do meu bairro e eu, assim... procuro, acho que 99% dos meus abastecimentos são neste mesmo posto, exatamente por causa do atendimento, né? Eu chego lá, todo mundo me conhece, fala meu nome, já limpo o vidro, não preciso nem pedir, já vê se quer encher o pneu, né? Eu também sou aquela mulher que não entendo muito. Então, é uma prestação de serviço, vai na farmácia que tem dentro do posto, deixa o carro lá, eles tiram o carro, estacionam para você. É muito bom ter uma relação de confiança, né? É impagável isso. O atendimento é impagável. Outra coisa de atendimento, posso dar um outro exemplo? Claro. Outro exemplo de atendimento eu faço compras, eu não tenho muito tempo para nada, né? Então, eu procuro otimizar tudo que eu vou fazer, assim, no menor tempo possível. Então, eu tenho que fazer compra de produtos de limpeza, né? Ou produtos... Aí todo mundo vai nos grandes players do mercado. Eu não, eu vou num mercado do bairro, o Tateno, e ali eu falo que eu não vou no Tateno, eu vou no Jailson. Porque o Jailson, eu chego lá... Ele já Cadê o Jailson? O Jailson tá aqui. E às vezes eu mando um WhatsApp para ele. Jailson, tô indo. Aí eu cato o carrinho... vou colocando no carrinho, são menos corredores, então rapidinho você faz. Já vou deixando os carrinhos lá, ele já vai passando no caixa, ele já vai colocando nas caixas. Quando eu vou ver, ele já pegou o carro, aí ele já guardou tudo no carro. Jailson agilizou a sua vida. Não,
não tem outro mercado para eu ir que não seja o do Jailson. Maravilhosa. Então, além de você trazer esse depoimento do Jailson, vou te falar sobre o nosso patrocinador, que, assim, vai mudar a sua visão sobre posto de combustível. Vou falar sobre a Rede Arinella, que é uma rede de postos de combustível que está desde 1984 no mercado, ou seja, 40 anos. E a gente sabe, quando a gente fala de combustível, né, tem que ter qualidade, é muito importante. Tem muitos combustíveis aí meio esquisitos, e se a empresa está há 40 anos, a gente pode confiar, né? E a Rede Arinella tem 12 unidades aqui na Grande São Paulo, e a gente sabe que a vida do empreendedor é uma vida corrida, você tá sempre com vida do CEO, você tem uma reunião de um lado para o outro. Hoje mesmo, né? Tava numa reunião no Paraíso, de repente veio aqui para a Zona Leste para gravar comigo, tá aqui batendo esse papo, depois provavelmente deve ir para o escritório da Liz de novo, depois tem que ir para sua casa. É importante você ter um lugar onde você pode confiar e que você consiga resolver sua vida em poucos instantes. Lá na Rede Arinella, enquanto você abastece seu carro, você tem as lojas de conveniência, onde você pode fazer um lanche, tomar um cafezinho, pode pegar um item que faltou ali para o seu jantar. Algumas unidades têm lavanderia, então você pode deixar sua roupa lavando enquanto você faz algum serviço no seu carro, o que otimiza muito do seu tempo. E aquele atendimento super cordial que te chama pelo nome, tem várias promoções. Então, assim, Lígia, te convido a conhecer alguma das unidades da Rede Arinella. Então, segue lá no Instagram, @rede.arinella. A gente deixa o QR Code aqui no episódio, então já entra lá, segue, entende qual que é a unidade mais próxima de você, e fica sabendo sobre as promoções, sobre os sorteios. Não conhecia, vou procurar. Você vai gostar, tem bandeiras Shell, bandeira Ipiranga, várias unidades espalhadas ali, com certeza tem uma unidade perto de você. E Rede Arinella, onde o atendimento e a qualidade fazem a diferença. Convido a Lígia e convido vocês também, moveres, a seguirem @rede.arinella para saber sobre as unidades mais próximas de vocês, promoções, novidades, e dar uma passadinha lá. Depois deixa nos comentários o que vocês acharam. E voltando para o nosso papo aqui de experiência, com certeza você revolucionou a vida de muitas mulheres, e eu posso aqui te dar o depoimento. Para mim, a partir do momento em que começaram a fazer sutiãs com taça de um tamanho e as costas de outro, mudou a minha vida de fato. Porque eu sempre tive uma paranoia de que não podia ficar solto. Então, eu usava o máximo de apertado aquilo. E podia até me causar problemas de saúde, né? Então, achei... Se você comprar um sutiã do tamanho do seu seio, por mais que você aperte ele vai ficar largo nas costas, né? Se você não tiver a proporção aí correta. O que eu fazia, acabava comprando um tamanho menor e ficava com ele apertado. Então, aí é horrível. Horrível. Aí é onde o aro pega em cima do seio, aí é onde o seio fica espremido. Você tem alguma dica, assim, para dar para as nossas moveres que estão nos assistindo na hora de escolher o sutiã ideal, já que a gente está falando aqui que você prestou consultoria para várias mulheres? A melhor dica que eu posso dar é fazer uma consultoria presencial. Né? Então, nós temos aí no nosso site algumas lojas parceiras que fazem. Temos todas as lojas. Só em São Paulo a gente tem 12 lojas, Liz. Porque, assim, entender o tamanho do sutiã é uma arte, não é uma matemática. Medir o cos, ok. O cos é uma medida perfeita. A relação da proporção do volume do peito com o cos não é uma medida perfeita. Porque você tem o biótipo do peito. O peito pode ser espalhado, e a hora que você coloca ele dentro de um bojo, ele toma uma outra proporção. Ou o peito pode ser muito junto, ou as costas são muito estreitas em relação ao peito. Então, essa medida ela nunca é muito exata, né? Então, eu estou falando isso de experiências de marcas internacionais que compartilham também dessa mesma teoria, de que não é uma medida exata, é uma medida aproximada. Para ter exatidão, é melhor uma consultoria presencial. Tanto que as melhores lojas de lingerie do mundo, elas prestam esse serviço de consultoria presencial também. Então, essa é a primeira dica, pelo menos uma vez, né? E uma vez ou quando há alguma mudança no corpo. Eu engravidei, tive nenê, agora o nenê nasceu, aí o seio muda, ou engordei, ou emagreci. Então, quando plástica. Ou fiz uma plástica. Então, quando houver alguma mudança, eu acho que é necessário fazer essa consultoria. Porque a hora que você coloca aquele sutiã que veste como uma luva, né, como se falava, que realmente é uma outra sensação. E é uma coisa que a gente usa todos os dias. Tem mulheres que dormem com sutiã. Então, vale a pena investir esse tempinho,
né? Para ir até uma loja. Para ir até uma loja, fazer uma vez, não é que você vai sempre, mas é uma vez que você fez, você sabe o seu tamanho e acabou. Aí você pode comprar onde você quiser. E no site da Liz tem os endereços das lojas. Tem todos os endereços da loja. E qual que é o site, para quem não conhece? Acho difícil, mas... lislingerie.com.br. E marcando também que, falando de respiração, também de conforto e bem-estar, hoje uma linha que a Liz também está falando muito é a linha de pijamas, o sleepwear. Sabe o que eu achei interessante da tua linha de pijamas? Que você não obriga a pessoa a comprar o conjuntinho. Não, porque eu não posso obrigar a mulher a ser proporcional. Eu achei isso fantástico. Mas eu não posso, por exemplo, eu não sou. Eu gosto de comprar calça G e blusa P. Então, eu não posso obrigar a mulher você tem que ser P e P, M, M, G e G, né? Isso já é uma tirania, né? Mas eu acho que muita gente não sabe disso, viu, Moveres? Então, no site da Liz ou na própria loja, você consegue comprar as peças separadamente. E às vezes, eu, por exemplo, gosto de shorts, mas na maioria das vezes, quando eles vêm os dois juntos, é regata. Eu detesto dormir de regata. Então, lá eu consigo fazer essa modificação, né? Pegar a parte de cima de um jeito, com a parte de baixo de outro, montar o pijama do meu gosto e do tamanho que eu me sinto confortável, né? Eu achei isso muito legal. Isso mesmo, Bia, porque aí se você comprar o conjunto, além de ser a tirania do tamanho, é a tirania do gosto pessoal de como quer dormir. Eu não posso obrigar, por exemplo, hoje tem muita gente que gosta de dormir de shorts e blusa de manga comprida por causa do ar-condicionado. Né? Eu também não gosto de regata e alcinha. Eu não gosto, porque acho que o peito sai à noite, sei lá. Eu não gosto, entendeu? Então, ali você tem a liberdade. Você pode escolher o short, a calça, com a blusa curta, com a blusa longa, com a alcinha. Mas o que eu queria chamar muita atenção é o tecido. Eu acho que, precisa tomar muito cuidado, porque eu vejo muito pijama com poliéster. E o poliéster é uma fibra que não respira. E tem muita gente que é alérgico a poliéster também. Porque não respira, não é? Então, aí o que acontece? Durante a noite, todo mundo sabe, a mulherada sabe, é só ir no dermatologista que todo mundo fala, que é durante a noite que as suas células se renovam. Né? Durante a noite você usa o creme, você tem que limpar a sua pele, não pode dormir com a maquiagem, porque a sua pele precisa respirar. Se a pele do rosto precisa respirar, a pele do corpo também não precisa respirar. Né? Então, como é que você vai dormir com um tecido que não deixa a sua pele respirar? Além disso, a gente sabe que à noite, às vezes, as pessoas transpiram, né? E aí você tá com aquele pijama que a pele não respira, vai ficar molhado, vai ficar úmido ali, vai ficar incômodo. Que abafa, né? Então, pra mim, eu acho um crime dormir com um pijama de poliéster. E tem pijamas 100% poliéster, tem pijamas que tem uma composição, mas qualquer composição que tenha mais do que 30% de poliéster já... Não é recomendado. Já não. Às vezes tem alguma coisinha que tem 2%, 3%, porque às vezes é um fio colorido que faz algum desenho, aí tudo bem. Mas quando tem uma carga alta, não é recomendável. Né? Então, para a saúde... A gente está falando para a saúde e para o bem-estar mesmo. Então, a gente faz um trabalho muito profundo nos tecidos dos nossos pijamas. A gente desenvolveu um algodão, que eu estou chamando de Cotton Premium, porque ele é, muito bom. É fantástico. Só tem um problema. Dura. Eu tô com pijama já usando. Aí é ruim para vocês, né? Mas pra gente, consumidor, é uma beleza. Mas é o que eu tô falando de valor, gente. Eu não gosto de falar de preço, eu gosto de falar de valor. Você sabe que tem roupa que às vezes a pessoa fala, comprei na promoção, paguei R$50. Nossa, fiz um grande negócio. Só que depois fica encalhado no guarda-roupa dela e aquilo ali não valeu de nada. E às vezes você compra uma roupa de um valor agregado muito mais alto, porém você usa tantas vezes que o negócio se paga no tempo, né? Então valeu muito mais a pena você comprar aquela roupa que não foi da promoção, num tecido de qualidade, que tem um valor agregado mais alto, mas que você usou mais vezes, do que aquela roupa da promoção meio descartável lá que você depois não soube combinar no seu guarda-roupa, não teve grandes utilidades. A famosa pergunta, né? Quanto custa a qualidade, né? Então, ela não custa, ela é um investimento, porque se você pegar um pijama que você vai usar, sei lá, às vezes 3, 4 vezes, ele já tá todo desmilinguido, todo deformado, cheio de bolinha, desbotado, aí daí um pouco você vai comprar outro, né? Então, você pega aquele valor que você investiu e divide pelo tempo que você usou. Às vezes você compra uma coisa mais cara, divide por muito mais tempo, no final sai mais barato. O famoso barato sai caro, né? Você compra o pijaminha que eu chamo de ordinário, que não dura nada, e depois daqui a pouco você tem que comprar um outro, e daqui a pouco um outro. Quando que você comprou um de qualidade, dura muito mais tempo e você acaba...
E a gente dá no dia da palestra lá na faculdade, a gente falou bastante sobre valor, porque não é o caro porque a gente quer ganhar mais, ou não é o caro porque é o custo mesmo, né? Matéria-prima nobre é que nem quando você vai fazer uma comida, né? Se você escolhe ingredientes de primeira linha, você gasta mais. Se você escolhe ingredientes de segunda linha, você gasta menos. Com né? certeza. Para fazer uma comida, né? É tudo uma escolha de ingredientes. Né? Quanto custa para desenvolver uma tecnologia, né? Então você vai fazer um churrasco, você pode escolher N tipos de carne, né? Então, cada uma tem o seu custo. Com né? certeza. E tem a sua entrega também. Então, a gente tem sempre que pensar que num produto, qualquer produto que eu compre de roupa, ele tem os seus ingredientes, que tem os seus custos, eles têm a mão de obra, e agora a gente entra também na sustentabilidade social, né? Ele tem a mão de obra agregada ali e a mão de obra que é tratada de uma forma social e ideal. Né? Fala um pouquinho sobre o projeto de capacitação que vocês têm. Vocês capacitam, dão treinamentos, criam, formam costureiras, né? Sim. Como que é esse projeto? A gente tem constantemente o que a gente chama de módulos de treinamento. Então, nós temos hoje, entrando dentro da empresa, pessoas que não têm experiência nenhuma. Eu não sei, nunca sentei numa máquina. Então, não tem problema. Elas vão para um módulo de treinamento e a gente treina até elas estarem aptas a ingressar num módulo de produção, aí dentro de um módulo que faz peças mais fáceis, até elas irem galgando outros patamares. Aí a gente tem os prêmios, os incentivos, né, para fazer a formação dessas pessoas. E nós temos uma linha, muitos funcionários com muitos anos de empresa. Isso é muito legal. A Liz tem 85% de mulheres, inclusive em cargos de direção. Isso é importante, porque às vezes a chegar a empresa de moda, é muito fácil uma empresa de moda falar que a maioria dos colaboradores são mulheres, porque a gente sabe que na área de costura, a maior parte são mulheres. Mas aí quando você vai olhar para o corpo diretivo, para o conselho, não tem mulheres. Então isso é importante você falar, né? Para você poder dizer que a diversidade, a inclusão na sua empresa, você tem que olhar também como funcionam nos cargos de liderança. Não, lá nós temos a nível de gerência, assim, a gente tem a Gerência Nacional de Vendas, que é homem, a gente tem o CFO, que é homem, o resto, basicamente, aí a gente tem muito mais, tem um gerente de TI, que é homem, mas a gerente financeira, gerente administrativa comercial, gerente de qualidade, são todas mulheres. Também com relação à sustentabilidade, eu sei que vocês trabalham com algodão certificado pela Better Cotton. Sim. Vocês também têm algumas outras atividades, como cada árvore. Me conta sobre essa história. Não, esse é um projeto novo. Conta sobre esse. É o carbono neutro. Né? Então, é um projeto que de você... o tanto que você compra de um tecido, por exemplo, que tem uma cadeia... Aí você olha a cadeia inteirinha, até o transporte. Né? Quanto que aquele tecido emite de gases de estufa, né? Então, porque tem o transporte, né? Não é só... Tudo bem, o fio é biodegradável. Tem várias etapas, sim. Tem o transporte de ele chegar, o da matéria-prima. Então, você rastreia a cadeia inteirinha. Faz o inventário dessas emissões de carbono. Dessas emissões de carbono. E aí, aquele percentual, você retribui em árvores. Vocês estão fazendo isso já? Não, ainda não. Não? Então, esse é um projeto que a gente está... Então, eu já estou dando spoiler aqui. Tá dando spoiler. Teve uma outra coisa que me chamou a atenção, além disso, teve o da Better Cotton, teve esse e vocês também têm aquele selo que certifica que todas as matérias-primas e todos os itens utilizados nas roupas de vocês são testados para não causar nenhum tipo de... não serem tóxicos para o ser humano. Também não tem uma coisa assim? Nossa cadeia não tem o cruelty-free, né? Não tem nenhum laboratório com animais, nada disso. E os nossos tecidos são basicamente microfibras de poliamida, microfibras de viscose. E hoje a gente só usa Ecovero. Legal. Que é da empresa Lenzing, que é uma austríaca, que agora tem capital brasileiro. A Suzano comprou uma parte.
já tem uma cadeia produtiva de fazer o fio totalmente sustentável, é biodegradável também. A viscose já é, por natureza, biodegradável, mas eles aceleraram o processo. E a lycra, né? A lycra ainda é um fio sintético, mas ele tem um percentual dentro do tecido menor, porque a lycra ela entra para dar o ajuste. Elasticidade. A elasticidade e o ajuste. Ela não é o principal componente do tecido. Né? Muito legal. E a gente tem muitos tecidos também com o fio da Nilit, da Sensil. Esse lançamento, além da lycra adaptive, a gente tem o fio Sensil Breeze, que é um fio tecnológico inteligente. Ele é termorregulador. Então, assim, se o teu corpo esquenta, ele esfria. Que legal. Hoje a indústria têxtil de tecidos tem uma gama de produtos, assim, chega a ser quase medicinal. Mas vocês que desenvolvem esses tecidos? Esse fio... o tecido somos nós. O fio a gente compra dessa empresa. E o que é esse da Nilit é o Sensil Breeze. E o outro fio que nós compramos da Rodia, que é o Soul Eco, que é o Amini Soul Eco, que é o biodegradável. E que a gente sempre fala aqui também para os nossos moveres, se você pode escolher, se você tem como pagar, escolha consumir de marcas que se preocupam com o meio ambiente, né? A gente sabe que não tem como ter um produto 100% sustentável, porque em algum momento você vai lavar esse produto e vai jogar resíduos, enfim, é praticamente impossível, mas se você puder minimizar esse impacto, o meio ambiente agradece e a gente também, né? Porque hoje tá um calor aqui em São Paulo que, meu Deus, essas mudanças climáticas eu já tô ficando até louca. Porque muitos dos meus clientes de moda esse ano reclamaram. Poxa, a gente fez um monte de estoque de casaco, não teve inverno. Não, inverno... E quando eles estavam em liquidação, começou a aparecer um friozinho, né? Então, assim, tá complicado. Então, se você puder também pensar nessas questões, eu acho que você faz a diferença, né? A gente pode falar aí para os nossos moveres. E a gente tem uma grande novidade também do mercado, que é a linha Beachwear da Liz, né? Então, É novinha, esse é um baby. Mas já tá à venda. Já. Na verdade, a linha Beachwear, ela nasceu em 2019. Foi a primeira coleção. Aí, em 2020... Pandemia. 2021 também pandemia. A gente achou que ia ter praia, mas não teve, né? Foi tudo fechado no final. Então, aí em 2022 estava com problema de produção. Porque, obviamente, né? A indústria foi muito afetada ali por conta do Covid. Fomos afetados aí. E aí, então, na verdade, ela tem 2 anos aí, né? 2023, 2024. E já é um sucesso, porque nós colocamos dentro da linha Beachwear da Liz toda o Quality DNA da Liz. Então, a sustentabilidade e os tamanhos, né? E aí isso veio muito da demanda das nossas consumidoras. Daí eu recebi uma cartinha de uma que falava assim, uma mensagem, né? Poxa, eu passo o ano todo maravilhosamente bem com a Liz, com o meu sutiã feliz, aí chega na hora da praia, vocês me abandonam. Ou seja, se eu que tenho esse problema que a gente já falou aqui inúmeras vezes, se eu quiser comprar agora um biquíni que tenha um tamanho especial para as minhas costas e para o meu busto, tem? Tem de todos os estilos. Mais decotado, menos decotado, mais aberto, menos aberto, tem o tamanho exato. Porque... E eu consigo comprar calcinha e sutiã também separado? Separado. Isso é ótimo. Separado, pelo amor de Deus, porque ninguém obriga. Eu não posso obrigar a mulher a usar cortininha, né? Tem uma tirania do cortininha aí que é demais. Outra coisa, né? O sutiã amarra. Gente, assim, toda mulher sabe que o sutiã amarrado ele vai desamarrando, né? Você vai fazer uma caminhada na praia, o sutiã, você fica o tempo todo. Para quem surfa, então, é péssimo. Para amarrar. Tem mulher que não entra na água, eu fiquei sabendo quando eu fiz a pesquisa, tem muita mulher que fala assim, eu não gosto de água. Na verdade, ela não entra no mar porque ela se sente insegura, né? De sair do mergulho lá e ficar sem o sutiã, então, para não ficar pagando mico, então não entra na água. E olha que interessante o que você está falando. Para desenvolver o produto, você quis entender o que a consumidora sentia, você foi pesquisar. Sim, sim. Então, isso é muito legal, você falar que até para outras marcas que estão nos assistindo, outros empreendedores, né? Quando você vai desenvolver um produto, é importante você sentir ali o que o seu cliente ele quer consumir. Né? Não, é muito importante, assim, eu tenho uma paixão, não é propaganda enganosa, né? Eu tenho uma paixão pelas mulheres, pelas buscas, por tudo
que por todas as etapas, né, da vida, as multitarefas, né, o que a gente pode estar aí, né, ajudando aí. A gente tem uma linha maternity maravilhosa, né, e é um período muito importante da mulher. A gente sabe que existem calcinhas específicas, sutiãs de amamentação, né? E o spoiler é que vai sair uma linha maternity nova logo no começo do ano. Conta mais, Lígia. Agora, eu ia te perguntar se você podia contar alguma coisa em primeira mão. Acho que nem a diretora de arte aqui presente sabe. Tem vários spoilers aí que eu não tava sabendo que ela ia dar agora. Mas eu mereço, vai. Eu sou simpática, aquelas aí. Então. Não, Lígia, como que é? Vai ter uma nova linha? A gente já tem a linha maternity, mas eu vou dar uma renovada total. O que a gente vai poder encontrar nessas... Tem várias coisas novas, inovadoras, de muito conforto, bem-estar, que aí é o momento, né, de conforto, bem-estar e função. Né? Você tem que ter um bom sutiã para amamentar. E sabe que eu fiz pesquisa para desenvolver essa nova linha? Eu conversei aí com umas 18 grávidas, né? Porque eu gosto de começar esse trabalho, né, de fora para dentro. Isso eu achei fantástico, tá? Que você falou em vários momentos da entrevista e eu tô encantada. E eu vi uma coisa interessante. Eu vi as mulheres muito preocupadas com o bebê. Então, né, aquela compra de tudo, né? Enxoval, que nem usa às vezes. E zero preocupadas com o próprio bem-estar, né? Então, até a Alice teve uma campanha de maternidade, uma vez que ele recebeu um prêmio, que falava assim: ele está no maior conforto do mundo, e você? Né? Então é esse olhar. E aí chega lá, às vezes na maternidade, não levou nenhum sutiã de amamentação, aí o marido sai correndo. Isso são relatos de coisa. Aí o marido sai correndo. Aí imagina o marido sair correndo numa loja de lingerie para comprar um já sutiã. Já não entende nada, já não entende para comprar um sutiã normal. Então imagina o que vem, tamanho tudo errado, tudo, entendeu? Então assim, engraçado, porque eu fiz uma pergunta que a maioria hoje, às vezes até dos obstetras, assim, que existia até uma mentoria sobre isso, até hoje muitos nem falam sobre isso, sabe? Assim, que tipo de lingerie você deve usar, né? Às vezes um parto normal é uma coisa, uma cesárea é outra coisa, né? Uma gravidez que você engorda mais é uma coisa, que você engorda menos é outra coisa, um seio que já era grande e vai amamentar, um seio que tem cirurgia plástica que vai amamentar, né? Então, são todas essas facetas e tem que ter uma consciência desse conforto. E, assim, a lingerie, o próprio pijama que você vai levar para a maternidade, tem que ter um momento aí para pensar nisso, né? E a gente tem várias dicas, né? Porque a gente tem o período da gestação, e quando vai chegando no final da gestação, que até o seio aumenta mais, é o momento já de comprar um sutiã de amamentação. Porque aí você já está no final da gravidez, você não vai investir num sutiã que depois você não vai usar. Faz sentido. Então, você já compra um bom sutiã de amamentação, que você vai usar ele no final da sua gravidez, e ele já vai ficar aí. Hoje a gente pode falar... Sei lá, tem mulheres hoje que amamentam por 1 ano, 8 meses, 6 meses. Então, é um produto que vai te acompanhar aí de 24 horas. Né? Porque quando você está amamentando, você tem 24 horas que ficar com sutiã. É impossível ficar sem sutiã quando você amamenta. E a gente tem também algumas camisetas super gostosas, já com bojo embutido, de amamentação. E a gente vai lançar aí algumas roupas, assim, algumas peças básicas, sabe? Que não aperta a barriga, que dá um pouco de conforto para a grávida. Nova, tudo. Adorei esse spoiler. Ai, não me mata. E, Lígia, deixa eu te fazer uma pergunta-chave. Como que você consegue aliar conforto, que é a base da Liz, com inovação e beleza? E você é a união da pesquisa tecnológica, das matérias-primas, a capacidade industrial que nós temos na fábrica. Além de fazer o tecido, a gente tem tingimento, tem as máquinas de sem costura, que são as máquinas 3D, temos um maior parque industrial super renovado, então temos as nossas maravilhosas costureiras super qualificadas, né? Temos um time de controle de qualidade gigante, né? Então é a união de todos esses setores e o olhar do estilo,
né? E aí o estilo, quando a gente olha o estilo, existe a lingerie que ela é usada para desaparecer e existe a lingerie que é usada para aparecer, né? Então são estilos diferentes e a Liz procura aí permear em todos esses estilos, né? E uma peça muito básica, eu assim acho muito linda. E a peça básica, ela é o mais difícil de fazer. Tem um ditado italiano que fala, né? O prato mais difícil é o espaguete ao sugo, né? Porque o básico todo mundo faz, né? Só que você precisa ter um diferencial. Então, tem aquela frase, o difícil é fazer o simples, né? Porque o simples, qualquer probleminha, ele grita. Verdade. Né? Então, uma costura mal feitinha no simples, grita. Uma costura mal feitinha numa renda... Você nem vê. Às vezes nem percebe, né? Numa estampa você nem vê. Então, aquele simples, bem feito, que veste perfeito, sabe? Aquele terninho Armani, né? É um desafio. E, assim, a lingerie básica também, ela é sensual até, porque ela deixa a mulher muito elegante. Boa, adorei essa sua resposta. Não tinha pensado sobre esse prisma e achei bem interessante. Aí eu vou mudar só um pouquinho o enfoque e depois a gente entra um pouquinho no mover a língua e também vou te fazer umas perguntinhas pessoais. Você é uma líder da Liz há muitos anos. Você está há 27 anos na empresa, né? Ocupando aí o cargo de CEO também já há muitos anos. Na sua opinião, o que te faz uma líder de sucesso? Primeiro, eu sempre falei que, acima de qualquer coisa, eu amo pessoas. Amo muito as pessoas, entender as pessoas. Eu tenho uma paixão também por desenvolver pessoas, né? Assim, da mesma forma como eu tive oportunidades para me desenvolver, eu gosto de dar oportunidade. E a oportunidade, ela é um caminho de duas mãos, né? Existe eu falo que sorte, né? A gente fala assim, é sorte. Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então, na empresa, a gente busca muito focar nas pessoas que nós temos, conseguir enxergar um futuro onde essas pessoas poderiam se encaixar em degraus mais altos, e nós já começamos a fazer a preparação dessas pessoas antes. Por isso que nós temos hoje um número muito maior de pessoas que galgaram os cargos de dentro, né, do que pessoas contratadas fora para entrar. Alto índice de retenção de talentos. E eu acho que o meu diferencial é uma detecção dos talentos, é o desenvolvimento das pessoas, é saber cada pessoa o melhor que ela entrega em que lugar, entender também os limites, né, de cada um, procurar montar os melhores times, né? Sem time não existe nada, sem equipe, e também tentar deixar cada vez mais um ambiente mais colaborativo, mais leve. Esse ano a gente está fazendo um trabalho interno na empresa disruptivo. A gente contratou uma psicóloga para fazer um tratamento, uma terapia individual, né, com a equipe de líderes, porque nós entendemos que somos seres humanos, nós não somos vários seres humanos. Então, se nós temos alguns problemas, os problemas estão onde nós estamos. Não tem aquela coisa da porta para fora, é uma coisa da porta para dentro. Na prática é difícil. Na prática é difícil. Lógico que tem probleminhas e tem problemões, né? Então, eu acho que a produtividade, o engajamento, a gente passa uma boa parte do tempo muito mais no trabalho do que com a família até. Então, o estar inteiro, né? Estar fazendo o que se gosta de fazer. Então, eu sempre pergunto qual é a sua paixão, qual é o seu sonho, o que você gosta, né? Onde você se dedica. Então, essa é uma busca que a gente tem. Então, a gente tem esse time muito maravilhoso, né, de pessoas que estão há muitos anos, que isso hoje não é normal, né? Hoje existe a grande dificuldade de retenção de talentos. E é um ambiente
na medida do possível, né? Lógico que tem pressão, tem. Tem metas, tem. É trabalho no final das contas. Tem budget, tem que dar lucro, tem, né? Mas a gente procura fazer da forma mais leve, mais tranquila possível, né? Boa. Adorei esse seu depoimento. Então, Mover, você que quer ser um líder, pega um pouco dessa fala da Lígia, dá uma analisada, vê como você pode começar implementando essas skills, né? Seja no seu time, ou seja, mesmo em você, eu quero chegar nessa posição de CEO, o que eu preciso ter, né? Não necessariamente o CEO é aquela pessoa que manda, né? O CEO cresce junto com a equipe. Você provou isso aqui pra gente com essa sua fala, né? De formar essas pessoas e trazer um ambiente mais saudável para elas, porque assim você vai conseguir obter os melhores resultados. Então, acho que fica essa lição para quem está nos assistindo. Um outro ponto que eu gosto de falar é que o CEO ele tem que ser o guardião da marca, né? Ele é a expressão mor da marca. Então, aquela coisa que a gente estava conversando, né? De um pouco de centralização, de querer entender o que está sendo colocado, o que está sendo feito, como está sendo feito. Não é uma centralização com um viés tirânico, é uma centralização com um cuidado e uma responsabilidade, né? Porque eu falo, por exemplo, a Liz, ela é uma pessoa, né? Ela é um ser que faz muitas coisas para muitas pessoas. Então, a gente tem que ter um respeito muito grande pelo propósito dela, pelo manifesto dela, pela personalidade dela, e que é o branding, né? Que hoje se chama, né? O branding. E o CEO ele tem que ser o guardião do branding, né? Então é isso. Maravilhosa. Não, Lígia, você deu uma aula aqui hoje sobre roupas, lingerie, sobre liderança, sobre pessoas, sobre ouvir o seu consumidor. Eu achei, assim, maravilhoso. E engraçado que eu acho muito legal quando a pessoa vem aqui e ela fala do business dela com um brilho nos olhos. E eu vi isso em todo momento durante essa entrevista. Aí deixa eu te perguntar, eu sei que você já teve burnout. Já. E como você faz hoje para equilibrar a sua vida pessoal com a profissional? Eu tive burnout com 33 anos. Foi exatamente quando eu casei, eu não senti tanta diferença, não. Porque meu marido trabalhava, sempre foi super patrocinador da minha carreira, assim. Então, agora, quando nasceu meu filho, aí a coisa bagunçou, né? Porque aí você tem um ser para cuidar, né? Então... Aí eu queria fazer tudo perfeito, eu ainda era novinha, ainda estava galgando, né, os espaços, e eu realmente eu fiquei bem mal. Eu levei acho que uns 8 ou 9 meses para melhorar, e eu tinha muitos sintomas e não era nada. Cheguei a paralisar a boca, as mãos, foi um negócio feio. Nunca parei de trabalhar, mas tinha dia que eu tinha que sair correndo, ia para o hospital, achei que eu ia me afogar. E aí eu fui atrás de outro tipo de entendimento, né? Então, aí foi quando eu entendi que eu não tinha uma doença física, né? Instalada. Então, aí eu fui atrás de entender uma escala de prioridades e valores, né? Então, por exemplo, a prioridade era o meu filho, naquela época. Depois tinha o meu trabalho, né? Depois tinha o meu marido. Depois tinha a minha casa. Entendeu? Então é aquela hora de que você fala assim: se eu deixar a minha cama desarrumada, a louça na pia, vai morrer alguém? Não. Né? Porque minha casa era a quarta na lista, né? Então eu comecei a ranquear mesmo, né? Junto com terapia. Foi onde eu comecei a fazer terapia. Comecei a fazer terapia em Junguiana, faço terapia até hoje. Hoje eu faço uma terapia diferenciada, uma coisa mais mentalista, uma coisa mais holística. Faço meus exercícios físicos, cuido da alimentação. E agora eu acho que o burnout está muito ligado também dessa escala da prioridade, mas o que eu entrei em parafuso na época foi o contrário, eu não quero deixar de trabalhar, entendeu? Então eu preciso... Você se autopressionava. Eu não quero, porque assim, eu não me via uma mulher parando de trabalhar para cuidar do filho, para cuidar da casa. E aquilo naquela época era muito forte, né?
Teve o filho, não precisa trabalhar, não vai trabalhar, vai para que trabalhar tanto, vai procurar alguma coisa mais suave. E eu não queria aquilo para mim. Então, era aquela coisa como eu me sentia encurralada, né? E aí eu não sucumbi, né, a essa coisa de, não, você está errada, você tem que trabalhar, não tem que parar. E eu consegui, junto com terapia, com ajuda, com leitura, muita leitura, né? Na época eu lia muitos livros de ajuda. Na época eu lembro que eu li aquele Síndrome da Penélope, acho que era, não lembro, Síndrome da Princesa, né? Eu tinha vários livros, assim, Flávio Gicovati, que escrevia na revista Cláudia, me ajudou muito, ia nas palestras dele, né? Vai buscar essa ajuda interna, né? E olha exatamente para o que você quer, o que te faz bem, o que te faz feliz numa cadeia de prioridade. Sabe que não dá para fazer tudo. Isso que você falou é importante. Nem sempre a gente vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Não dá. E se alguns caírem, tá tudo bem. Depois você recolhe e segue da outra vida, né? Mas tem aqueles pratinhos que você, naquele momento, não quer deixar cair, não vai deixar cair. Então, achei isso muito legal você falar. Agora eu vou entrar com outras perguntinhas meio X aqui. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você estaria vestindo? Uma roupa todinha dali de oxigênio. A calça, o sutiã, a calcinha e a blusa. Tudo de oxigênio. Eu sempre falo aqui que se o mundo fosse acabar amanhã, eu estaria super confortável, ou de pijama ou de moletom. Então, acho que eu tenho que experimentar Mesma essa coisa. linha para já me preparar. E se você pudesse escolher alguém ou alguma coisa para dar uma cadeirada, em quem ou no que seria? Nossa, uma cadeirada? Uma situação, um tipo... Por exemplo, eu daria uma cadeirada em gente falsa. Não gosto de gente falsa. Entendi. Pensei que eu tinha que falar o nome de uma pessoa. Não, pode também. Se você tem um inimigo aí que você quer... Eu detesto mentira também. Mentira não funciona comigo. Até todo mundo sabe lá na empresa. Consigo me lidar muito bem com erros. Erro todo mundo erra. Às vezes erros graves até, que causam prejuízos e tudo. Lido super bem, desde que haja verdade. Né? De que haja sem aquela enrolação. Agora, quando a mentira começa a soltar sua fumaça, aí eu vou atrás dessa fumaça até o fim. Que foi que a gente conversou antes, né? E aí eu passo com o trator por cima sem dó. Você consegue ensinar o trabalho em si, você consegue, mas o caráter você não consegue. Então, desvios de caráter eu acho que são coisas complicadas. Eu também daria uma cadeirada. E daria uma cadeirada em gente falsa, eu sempre falo isso. Não gosto, acho péssimo. E aí, vamos entrar então agora num outro joguinho que a gente tem aqui, chama Mover a Língua. O Mover a Língua é tipo um ping-pong. Eu vou te soltar algumas palavrinhas e aí você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser uma palavra, uma frase, um pensamento. Pode ser? Pode. Você topa? Preparada? Vou começar. Moda. Eu tenho que falar só desculpa. Uma palavra, uma frase, o que vier na sua cabeça. Quando eu falo moda, o que te lembra? Aí eu falo moda, pra mim, me lembra lingerie. Boa. Lingerie é a próxima palavra. Aí lingerie me lembra um vestido lindo sobre uma lingerie que fica perfeito, que é uma união perfeita. Sutiã. Sutiã, me lembro sutiã adequado para cada ocasião, que vista perfeito. Conforto. Conforto, tecidos que respiram, sustentáveis e uma peça que veste bem. Pijama. Pijama que eu posso usar no tamanho que eu quero, na parte de baixo, na parte de cima, com tecido maravilhoso que me deixe respirar e que me aconchegue. Boa. Modelagem. Modelagem é uma paixão. Modelagem é uma coisa muito linda, porque é uma engenharia. Então, você tem aquela camisa que a gola vem para aqui, não fica aqui, a modelagem. Você tem aquela calça que o cavalo fica te incomodando, é modelagem. O sutiã que não veste bem, é modelagem. A calcinha que entra que você não queria que entrasse, é modelagem. Tudo passa por modelagem. A modelagem é uma arte. Boa. Tecido. Tecido são os tecidos planos, as malhas, sempre com composições que respirem, que são macias. E hoje também tem um ponto que eu acho muito importante, que eu tenho buscado como mulher, easy care.
Sabe aquele tecido que não precisa passar, que você põe na mala? Agora a gente tem aquela coisa, vai viajar 23 quilos, gente. 23 quilos para uma mulher é um negócio complicado, né? Então, eu estou procurando até peças que pesem menos. Não, a gente também faz muito congresso, né? E aí, às vezes, você chega já em cima do horário do congresso e você não tem tempo para passar. Então, se você tiver uma roupa ali que você consegue organizar em poucos minutos, ajuda bastante. Eu fiz uma mala agora, acabei de voltar de uma viagem, foi muito interessante. Uma camada da mala era praia, a outra camada era trabalho e a outra camada foi festa de casamento. Então, imagina a mala, tava, né? Difícil. E eu consegui aí 23 quilos, né? Aí tem o sapato da festa, o sapato da praia. E assim, agora, né, puxando aí um pouco a sardinha de novo para a Lisa. A Lisa tem uma linha de roupas com tecidos tecnológicos. São roupas lindíssimas, super sofisticadas e, assim, muito simples, muito práticas, não pesa nada. Então, você pode levar 4, 5 conjuntos. Maravilhosa, não pesa nada. Enquanto você está tomando um banho, você põe no cabide. Quando você sai do banho, a peça parece que foi passada. Adorei, já vou pensar para minhas festas de final de ano, né? Que a gente acaba maravilhoso. viajando nas férias e tal, e eu quero praticidade, porque eu não quero perder. Eu tenho poucos momentos de folga na vida, eu não quero perder nenhum minuto passando roupa. Não, então, eu acho que eu vou investir nisso daí, hein? Você apresenta, tá sempre chique, sofisticado, e elas também se coordenam. Então, se você pode levar 3 blusas, 3 calças, você faz 6 conjuntos. Gostei, Entendeu? Lígia, gostei. Nas lojas da Lisa eu posso encontrar essa linha? Tem tudo. Então eu vou ver se eu passo na loja mais próxima lá e testo. A loja, nós temos hoje uma loja conceito na Avenida Sumaré, 1389. Vou ver aí o número certinho. E essa loja conceito é uma loja onde nós garantimos que tenha tudo, né? E temos também mais 11 lojas em São Paulo. As lojas de São Paulo, 1087. Avenida Sumaré 1087, mas temos lojas todos os shoppings, a maioria dos shoppings. Eu sempre vou na do Shopping Morumbi. No Shopping Morumbi. A Shopping Morumbi é nossa, a loja é nossa. É ótimo o atendimento lá, adoro. E vale a pena, porque nas lojas Lisa você consegue encontrar toda essa gama, né? A linha praia, a linha de roupas, os pijamas. E dá para provar, né? Então. E dá para provar com uma consultoria. E temos também alguns parceiros multimarcas muito bons também. Que no site vocês indicam esses multimarcas? Alguns a gente indica já. Os que estão indicados no site é que tem também expertise de consultoria, de linhas, de tudo. Então fica a dica aí em Moveres. Não vai perder tempo, entrar lá na lislingerie.com.br e ficar sabendo onde tem a unidade mais próxima. Tem o nosso site também. Se você mora em alguma... Lis.com? Lis.com. Esse BR, então vocês deletem. Não, lis.com. Desculpa, é lis.com.br. Você vai colocar aqui embaixo? Então vai estar aqui embaixo, Moveres, e aí não perde tempo. Vai lá. Se você não tem uma loja da Liz e nenhuma multimarca perto de você, você consegue conferir todos os produtos aqui que a gente falou lindamente nesse episódio. Aí, próxima pergunta, saúde. Saúde é a escolha correta dos alimentos. Eu acho cada vez mais ingredientes, né? Hoje a gente tem que buscar os ingredientes bons, né? Mais saudáveis. Eu me preocupo bastante com a alimentação, exercício físico e o preventivo. Acho que a grande busca é o preventivo. Eu sou a Maria dos preventivos. Mas preventivo é ótimo em várias coisas. Você sabe que hoje eu tive uma reunião no escritório com uma marca de moda e estava explicando para ele. Quando você não precisa contratar o advogado só depois que você tem um problema. Você pode contratar antes. E aí, ali, você previne que você tenha inúmeras dores de cabeça e gastos ainda maiores, né? Então, a gente estava falando, preventivo é bom em todas as situações. Preventivo na saúde, preventivo na advocacia, preventivo... tudo que você puder evitar, fazer manutenção de carro para você não parar na rua, N coisas. Eu sempre tive essa linha do preventivo e eu sempre tive, engraçado, quase minha vida toda eu tive médicos japoneses que têm uma linha holística de trabalho, né, que fazem muito preventivo, sempre com uma união, né, da medicina clássica, uma medicina mais, vamos dizer, chinesa ou
ou um conhecimento profundo em farmacêutica, a parte química, o tratamento de todas as reposições de vitaminas, né, que é importante, de cada fase. Eu tenho o meu amado Dr. Walter Amash, que eu amo ele de paixão. Manda um beijo para ele, que me se ele estiver nos assistindo. Cada consulta dele dura 4, 5 horas. Vixe, se eu for lá, então, eu vou fechar o consultório, né? Porque eu falo muito. Não é de falar, não. É De tamanha... a minuciosidade. A minuciosidade que ele olha você. Então, isso faz muita diferença na vida, principalmente na vida, assim, que nem a nossa, que é bem agitada. Bem agitada, adorei. Marca. Marca do quê? Pode ser qual é o conceito de marca para você? Ou pode ser uma marca que você considera inspiradora? Bom, marcas de roupas inspiradoras, eu sou muito dos italianos, né? Então, acho que da minha raiz, né? Eu sou uma grande admiradora do Armani. Acho ele um trabalho impecável. Como inspiração, né? Infelizmente não é uma marca que a gente pode usar assim no dia a dia, mas é muito barata, né? É muito barata, né? Mas é uma inspiração, né? E eu sou assim muito viciada em tratamento, em cosmético. Sério? Me dá uma dica de beleza, então, eu sou aqui. bastante ligada nisso, né? Então, sempre tive dermato, sempre usei meus cremes. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela, desde pequenininha, ela me ensinava a colocar açúcar na palma da mão, um pouquinho de limão e mel e lavar o rosto, né? Esfoliar. Esfoliar. Isso desde, né? Nem se falava. Ela falava que tirava células mortas, né? Então, de nunca dormir com a pele suja, de nunca usar sabonete no rosto, né? Só era neutro, né? Agora a gente tem, na época nem tinha. Então, eu sempre tenho o meu ritual, né? À noite, o meu ritual do dia, da manhã. Hoje eu estou mais na linha da Estederme, que é uma dos cremes da Estederme. Você sabe que o dermatologista recentemente me indicou? É bom mesmo? É bom. Então, vou pensar também. O olhinho retinol deles à noite dá uma revigorada. Minhas maquiagens também, tenho o maior carinho por elas. Ótimo. São pinçadas ali, né? Uma a uma. E é um ritual para mim. De manhã eu gosto de tomar meu banho, botar uma música, fazer minha maquiagem, né? E trabalhar feliz, né? Já fazer a sua rotina de bem-estar e já sair mais pronta para os desafios que você vem para enfrentar ao longo do dia, né? Eu acho que isso faz diferença. E eu sempre falo que a Liz, ela é muito parecida com a linha de tratamento, né? E eu me inspiro muito também no mundo cosmético, porque é o que eu falo, ninguém sabe o creme que eu estou usando, né? E ninguém sabe a lingerie que alguma pessoa está usando, mas você sabe. É uma compra intimista, é uma compra de alto prazer. Verdade. Né? E nada como uma lingerie confortável, principalmente quando você fica o dia inteiro fora de casa, né? Nossa. Tem que estar confortável, não pode estar apertando. Lingerie apertada eu acho que é o pior. Nossa Senhora. Eu acho muito desconfortável. Não, e tem aquela lingerie também que não respira, né? Que você levanta o sutiã e escorre o suor. Ai, gente, não dá. Tendência cada vez mais de um guarda-roupa inteligente, com menos peças, que se coordene mais, que tenha uma boa parte de peças mais minimalistas e algumas peças mais de moda. Eu acho que cada vez mais a moda caminha para o conforto, para o bem-estar. Eu acho que é uma das grandes conquistas hoje, né, de uns anos para cá, foi poder usar um tênis para trabalhar. Ela está belíssima no terninho e está de tênis. Bom, depois eu tive hérnia de disco, né? Então eu agradeço essa moda, né? Que começou aí nos anos de 2016, 15, 16, que foi o esporte invadindo a moda, né? E a moda invadindo o esporte. A Liz também aproveita muito essa onda. Nós temos uma linha de sutops. Isso é verdade, eu uso. Eu estou usando hoje um sutop, que é uma cara de top, mas tem toda uma tecnologia de sutiã acoplada, né? Eu uso esse daí, acho muito bom. E também não gosto de ter uma marca.
Então eu vejo isso, essa inteligência do guarda-roupa. E eu acho que cada estilo, eu acho que cada mulher tem que colocar o seu estilo, cada vez mais, né? Então não é seguir uma receitinha de bolo aí, é buscar o seu estilo. Porque não necessariamente o como eu me sinto bem, a peça que eu me sinto bem vai ser a mesma que você se sente bem, vai ser a mesma que a outra se sente bem, né? Então, você mesmo fazer essa autoanálise e criar o seu próprio estilo de acordo com... Agora, a moda é tirana. Um pouco, mas tá melhorando. Não, a moda é sempre tirana. Você acha? Sempre tirana. A moda tem alguma coisa, por exemplo, tava usando calça skinny. Aí você tem lá o seu jeans skinny. Skinny, um pouquinho mais sequinho, vai. Se não for o skinny, mais sequinho. Agora é o wide leg. Né? Então, aí você fala assim, não vou comprar o wide leg. Quando você vai ver, você já tem 2, 3 calças wide leg. E inconscientemente você acaba aderindo às tendências. Isso que você falou faz sentido. Você acaba aderindo. Uma coisa, não vai aderir tudo. Tudo, mas não. alguma coisa ou outra você acaba. Não, essa tendência agora que o pessoal tá usando aqueles shorts todo cheios de frufru, que parecia aquelas... as calcinhas das pin-ups. Não vai, pra mim não vai rolar isso aí não, gente. Então, tem coisas que Tem coisa que não dá. Aí, a última, sucesso. Sucesso é... gostar do que faz, muito, ter paixão, não é gostar, é ter paixão pelo que faz, buscar atualização sempre, a todo tempo, cada vez mais. Para mim é isso, sabe, estar de bem com você, olhar ao redor e conseguir enxergar um pouco do seu legado, é isso. Não, você mostrou que é muito apaixonada pelo que você faz. Brilho nos olhos do início ao fim. E, Olívia, você quer deixar algum recadinho para os nossos moveres que ficaram nos assistindo? Agora a gente já está em quase 2 horas de episódio, que ficaram nos assistindo aqui até o final. Adorei a palavra moveres, gostei bastante. Então, moveres, espero aí que a gente tenha agregado aí um conteúdo diferente, né? Foi bem dinâmico e diversificado, vamos falar assim. E para mim é sempre um prazer poder trocar esses conteúdos, essas ideias, as provocações, até acaba sendo até um autoconhecimento. E a troca, né, de conhecimento, de experiências, de culturas, ela é o que enriquece, né, a nossa vida, a nossa jornada aqui nessa nossa vez. Maravilhosa. E deixa onde o pessoal pode te encontrar. Então, fala aqui as suas redes sociais, as redes sociais da Liz. As redes sociais da Liz. Eu não sou tão ativa assim no meu LinkedIn, porque acabo não tendo tanto tempo, né, para ficar abastecendo. Mas tem o meu Instagram, Lígia Bonamici, normal. O Facebook também é normal. E quem quiser realmente falar comigo pode até entrar em contato lá com o saque da Liz e que eles consigam, vai chegar em mim, eu fico direto lá com a Cristiane, do saque da Liz também. É isso. Ai, obrigada. Lígia, só tenho que te agradecer. Foi uma aula sobre lingerie, uma aula sobre liderança. Você falou sobre comportamento humano, você mostrou paixão pelo negócio. Então, foram muitos assuntos aqui super interessantes. Sustentabilidade, eu tenho certeza que você ajudou muita gente que está nos assistindo. Me contou muitas coisas que eu não sabia, então agregou também na minha vida. Então, muito obrigada por você ter topado estar aqui com a gente, topado dar essa entrevista, dividir tantas histórias muito incríveis, assim, da sua trajetória e da trajetória da lingerie no Brasil. Então, obrigada. E além de te agradecer, eu não posso deixar de agradecer os nossos moveres que ficaram com a gente até o final. Então, moveres, muito obrigada por mais um episódio. E claro, se vocês gostaram desse episódio, não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, falar o que vocês acharam dessa entrevista, deixem perguntas para mim, deixem perguntas para a Lígia, que eu mando para ela também, se for o caso. E falem o que vocês acharam dessa entrevista, enviem para aqueles amigos, para amiga que quer saber qual é o sutiã ideal, ter alguma dica sobre lingerie, para quem está precisando conhecer um pouco de inovação, saber mais sobre tecidos tecnológicos, para uma pessoa que quer ser um líder de sucesso, ela deu vários insights aqui, então tem muita coisa bacana, compartilhem aí, mandem para todo mundo e fiquem com a gente, claro, né? Toda segunda-feira às 8 horas da noite. Se você está parado, é hora de se mover. Um beijo e até a próxima. Tchau!